เธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez, bora continuar aí detalhando a história do Kan e do Bin, meus amores. Hoje eu trouxe a parte 2 e última parte dessa novela, denominada de Amor Ruim de um Homem Proibido. E hoje eu vou também contar pra vocês a história dos casais secundários, né, gente? Do Joey e do Graf, e do Aldi e do Pom, beleza? Bom, meus amores, vídeo de Love Syndrome logo tem avisos de gatilhos. Os avisos de gatilhos estão aparecendo na tela pra você ir agora. Se você tem gatilho com qualquer um dos temas mencionados nesse vídeo, não se force a assistir esse vídeo. Saúde mental sempre em primeiro lugar. Antes da gente começar, quero lembrar vocês da vaquinha que tá rolando aqui no BL Mania. Os todos me ajudam a comprar um celular, melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos aqui do canal. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Qualquer valor é muito mais bem-vindo. Importante ressaltar que essa parte aqui é continuação direta da parte anterior, beleza? Pra você que não viu a parte anterior ainda, vai lá assistir e depois volta aqui. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bora terminar aí a história do Kan e do Bin, né, gente? Pertencente ao universo de Love Syndrome in Forgotten Night. Então, vamos lá! Como sempre, estou usando os atores que eu imaginei lendo a novel apenas a quesito de ilustração. Bom, antes de eu continuar a narrar a história aqui, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu na parte 1. Na parte 1, eu contei pra vocês como que o Kan e o Bin começaram a se envolver ali, né? Que o Kan é um grande de um babaca, escroto, filho da puta, maluco, insano, que ele violentou o Bin diversas vezes. Contei pra vocês também um pouquinho sobre o Aldi e o Pom e um pouquinho sobre o Joe e o Graf. A parte anterior terminou no momento que o Kan leva o Bin ali para um hotel na praia, gente. E o Day também já deu as caras aqui nessa história, né, gente? Ele vai ser muito importante pra essa parte, já já vocês vão entender por quê. A parte anterior terminou com o Bin passando mal ali e o Kan decidindo levar o Bin para um hotel que fica ali na praia. Beleza, Kennedy, o que vai acontecer então? Seguinte, meus amores, o Kan, ele chega ali com uma bandeja do café da manhã. O Bin, ele tá passando mal, né? E o Kan nota que o Bin tá chorando muito. E o Kan fala para o Bin por que ele tá chorando, fala para ele parar de chorar e explica para ele que eles vão ficar ali nesse hotel uns 3, 4 dias. Lembrando que a escola do Bin está fechada por conta do acampamento esportivo e o Kan deixa claro para o Bin que já avisou seus amigos e também a família do Bin, embora ele não conta para o Bin o que é que ele diz para os pais do Bin. O Kan fala para o Bin que ele não vai fazer nada e ele cuida do Bin ali, dá comida para ele, dá remédio para ele. Inclusive ele deita ao lado do Bin ali na cama e abraça ele e os dois dormem juntos. Dia seguinte, o Kan fala para o Bin que ele vai levar ele para passear quando o Bin estiver se sentindo melhor. O Kan vai até a cozinha para cozinhar para o Bin fala que não precisa, o Kan fala para o Bin apenas esperar ali, por favor, que ele vai cozinhar para ele. O Bin assente com a cabeça aqui e o Kan cozinha para ele. O Bin tá muito confuso aqui se o Kan está bravo com ele ou não, né, gente? Pelo Bin ter fugido dele, né, gente, ir para casa do Pom, está lá no vídeo anterior. O Kan fala que ele ficou irritado com o Bin pelo Bin fugir dele, mas para eles não ficarem pensando nisso nesse momento que eles estiverem ali na praia. Enquanto o Bin ser um bom garoto para ele vai ser muito bom para o Bin. E eu vou ler um pouquinho dessa cena para vocês. Enquanto o Bin me obedecer, vou falar gentilmente com ele, vou tratá-lo muito bem. Mas se Bin for teimoso ou me deixar com raiva, o Bin sabe bem o que vai acontecer. Nós dois viajamos juntos e não precisamos mais nos esconder. Bin provavelmente entendeu o que eu quis dizer, certo? Perguntou Kan. Bin assente com a cabeça. As palavras de Kan fez Bin pensar que nesses 3, 4 dias que eles ficarão aqui, serão momentos felizes para Bin. Está tão perto da pessoa que ele ama. Aqui a gente vai ter o pensamento do Bin. Bibi, Bin pede desculpa. Bin gostaria de passar 3 dias aqui, levando o máximo de felicidade possível. Quando a hora de voltar e a verdade for revelada, Bin devolverá Pican a Bibi. E Bin realmente vai desistir de Pican. Bin pede por favor para ser egoísta, pelo menos dessa vez. Bin pensou em sua irmã antes de olhar para o rosto de Kan com olhos trêmulos. O Kan pergunta pra ele o que há de errado, o Bin fala que nada ali. O Kan se aproxima dele e beija sua bochecha. O Bin pergunta para o Kan o que é que o Kan disse para a família do Bin e o Kan responde o seguinte: eu disse pra eles que ia te levar de férias. E ele dá um olhar para o Bin de tipo, assunto encerrado, não fica falando sobre isso não. E aí o Kan vai levar o Bin ali para um passeio na praia. O sol está muito quente, gente, e o Kan compra um bom boné para o... que ele fica todo feliz aqui com o presente que o Kan deu a ele e ele fica ainda mais contente, gente, ele sorri daqui até aqui quando o Kan fala que o Bin usando esse boné, ele é muito fofo. E o Bin, gente, ele é desastrado, né? E ele acaba trombando numa pessoa ali, ele quase cai no chão se não fosse o rápido
reflexo do Khan. E o Khan fala pra ele, se Bin se machucar por ser descuidado, ele vai cuidar dele, mas ele pede para que o Bin seja mais cuidadoso. O Khan vai comprar alguns lanches, o Miles aparece. Não sabe quem é o Miles, gente? Vai uma palhinha aqui rapidinho. Ele faz parte de outra nova da Eonin, onde ele é o Uki do Patty Brasil, que é o irmão mais velho do Pon. Miles automaticamente se interessa pelo Bin, gente, porque o Bin, ele é muito bonito, ele é muito fofo, ele é muito educado, ele é muito gentil. O Khan aparece um pouco depois, segurando ali a sobremesa que o Bin pediu. Ele fica com ciúmes vendo o Bin interagindo com o Miles, gente, mas aqui ele se controla. E o Khan se aproxima ali, ele age educadamente com o Bin, com o Miles se afasta aqui, e o Khan leva o Bin para tomar água de coco, assim como o Bin quer. Quando eles estão ali tomando a água de coco, gente, o Bin quer dar um pouquinho de água de coco na boca do Khan. Então ele estende o coco ali com o canudinho e fala pro Pican beber. O Khan dá um sorriso malicioso aqui e bebe a água de coco, mas também ele começa a lamber o dedo do Bin. O Khan fica boiolinha aqui pelo Bin, gente, e o Bin, ele come muito, Brasil. Então a carteira do Khan que lute, porque assim que eles terminam ali de tomar água de coco, vai lembrar que o Bin acabou de comer, ele quer mais um doce específico ali, gente. E aí o Khan compra pra ele, né, e o Bin dá um pouco desse doce para o Khan. E nesse momento que o Bin dá o doce na boca do Khan, o Khan lambe os dedos do Bin. Enquanto ele dá um sorriso malicioso pra ele, o Bin devolve esse sorriso, apesar dele corar. E aí depois o Bin volta a comer o doce dele todo feliz, e o Khan se aproxima dele e beija a testa do Bin. O coração do Bin dispara muito e ele fala, Bin será o bom menino do Pican. Na próxima cena, o Khan leva o Bin ali pra jantar, gente. É um momento muito fofo entre eles. O Khan fica dando beijinhos na bochecha do Bin, pede o Bin pra dar beijinho na bochecha dele também. Aqui um alimenta o outro, os dois bem casalzinhos. E aí eles descobrem que o Miles está no mesmo hotel que eles, que ele acaba tendo um surto de ciúmes, porque o Bin tá muito próximo do Miles, inclusive o Bin caminha ali com o Miles. O Khan consegue ficar sozinho com o Bin, ele beija a boca dele com força. Beijo esse que o Bin responde, gente, acontece um beijão entre eles, língua pra todo canto. O Khan fala para o Bin que ele está com ciúmes do Miles, o Bin fala que ele não precisa sentir ciúmes. O Khan pede desculpas e fala que ele vai fazer o melhor dele pra conseguir se controlar. Os dois dormem abraçados juntos. No dia seguinte, meus amores, o Bin acorda o Khan com um morning kiss. Só que quando o Khan percebe que o Bin tá beijando ele, gente, ele dá uma aprofundadinha no beijo, e mais um beijo intenso acontece entre eles. Aqui o Bin tá muito empolgado, que o Khan prometeu que levaria ele pra passear no dia seguinte. Aqui o Bin não está passando mal mais. Primeiro o Khan leva ele num restaurante ali pra eles tomarem café da manhã. O Khan até pergunta para o Bin como que ele consegue comer isso tudo, e o Bin fala que ele só come. Ele até fala que ele tá em fase de crescimento, gente, e ele tá mesmo, ele tem 17 anos. E a conta não fica muito barata não, gente, o Bin até fica meio assim, e o Khan fala que tá tudo bem. O Khan é rico, né, gente, então ele paga tudo. Horas depois, o Bin tá com fome novamente, ele fala para o Khan, eles param em outro restaurante, só que nesse restaurante, muitas pessoas ficam olhando para o Bin. O Khan sente muitos ciúmes aqui e pede para o Bin sentar do lado dele, né, gente, não sentar na frente dele. O Bin fala que tudo bem e ele senta ali do lado do Khan. De repente, duas pessoas se aproximam ali. Uma delas começa a insinuar que o Bin é o irmão mais novo do Khan, fala que o Bin é muito fofo, muito bonito e pede o número deles. E nisso o Khan tá aqui, tá, gente? Inclusive, ela estende a mão ali pra poder segurar na mão do Bin. O Khan coloca o Bin atrás dele e fala que o Bin não é o seu irmão, que o Bin é sua esposa. As duas pessoas rapidamente se afastam, morrendo de medo dos olhos assassinos do Khan, e o Khan acaba se perdendo totalmente pelos ciúmes dele mais uma vez, e ele xinga o Bin. Novamente, ele humilha muito o Bin, só que ele rapidamente pede desculpas, fala que a culpa não é do Bin, que a culpa é dele, que ele é muito ciumento, que ele é muito possessivo. Desenha para o Bin que ele é muito ciumento, sim. Aceita as desculpas do Picão, o Khan fala que não vai fazer isso mais, e ele pergunta se o Bin ainda quer tomar o sorvete japonês. O Bin fala que sim. Próxima cena, meus amores, o Miles convida o Bin e o Khan para ir num bar noturno ali. Ele pede bebida para o Khan e para o Bin olha para o Khan e o Khan fala com ele que tudo bem, essa noite ele vai permitir o Bin beber. É só conversar ali, o Khan percebe que ele tem muita coisa em comum com o Miles, e ele e o Miles acabam se tornando amigos aqui. Isso faz com que os ciúmes que o Khan tinha do Miles diminuem muito. E aí o Khan e o Bin acabam indo no banheiro ali. Ambos estão bastante excitados, gente, e o Khan rapidamente empurra o Bin ali pra cabine e devora o pescoço dele, sem deixar marcas dessa vez. E aí o Bin puxa o rosto do Khan, faz com que os lábios dele se encontram ali, e aqui acontece mais um beijão intenso entre eles, gente, mas aqui é língua pra todo canto mesmo, é aquele beijão de tirar completamente o fôlego, Brasil, os peitos subindo pra cima e pra baixo ali, de tanto que é intenso eles se beijando ali, o Khan pressionando o Bin ali na parede, o Bin puxando ali o cabelo do Khan, é aquele beijão épico. Só que eles não fazem a chamada pelada aqui, né, gente, eles voltam ali pra mesa,
O Bin continua bebendo algumas, gente, aqui ele fica bêbado e vocês sabem o que acontece quando o Bin fica bêbado, né, gente? Surtos e mais surtos. E essa cena, gente, é maravilhosa. Vamos lá. Tem uma mulher que tá olhando muito para o Kan e o Kan, como decide provocar ciúmes no Bin, olha para ela de volta. Quando o Bin percebe isso, ele vira o rosto do Kan para ele e fala: Kan, você só pode olhar para mim. Dá um amplo sorriso aqui e assente com a cabeça. O Miles percebe o que tá acontecendo e aqui ele fica com ciúmes, né, já que ele está interessado no Bin. Só que ele não fala nada por enquanto. E aí essa mulher, gente, ela se aproxima ali e já chega tocando ali na mão do Kan, né? Ela ia pedir o line dele. Só que o Bin, gente, simplesmente dá um tapa na mão da mulher. Kan e Miles ficou completamente surpreso com essa atitude do Bin, que está fuzilando a mulher com os olhos dele. A mulher fica insinuando que o Bin e o Kan são irmãos, né? Que o Kan é o mais velho, o Bin é o mais novo. Ela até fala para o Kan por que seu irmão mais novo tá agindo assim. E o Kan finge repreender o Bin, né, gente? Ele só tá provocando. Só que ao mesmo tempo ele tá rindo à toa do Bin ciumento. A mulher pergunta qual é o nome do Kan. O Kan fala que é Kan, né? Aí ela fala ali o nome dela, ela pede o line dele, fala que achou ele bonito. E o Bin, meus amores, simplesmente senta no colo do Kan, abraçando o pescoço dele. E fala: não queremos saber, a gente não quer te conhecer, chispa. Kan e Miles novamente fica sem palavras. Porém, o Kan ainda continua sorrindo muito. E aqui o Bin força o Kan a falar ali pra mulher que eles são namorados. A mulher não acredita, gente. Ela ainda continua tentando flertar com o Kan. E o Bin fica ainda mais nervoso. E ele grita pro restaurante inteiro que ele é a esposa do Kan. Miles confirma suas suspeitas, né, gente? De que Kan e Bin não são irmãos. Totalmente confirma isso, gente. E ele conseguiu o que ele queria. E aí na hora de ir embora, meus amores, o Bin não tá conseguindo andar direito, né, gente? Ele está bêbado. O Kan se oferece pra carregar ele, né? O Bin sobe ali nas costas do Kan. E ele simplesmente mostra a língua ali pra mulher que tentou flertar com o Kan. E vai embora com um sorriso no rosto ali, bem agarrado ao marido dele, gente. Bem agarrado mesmo. E o Kan se despede do Miles, né? Fala que vai levar o Bin ali de volta pro quarto deles. E aí, gente, enquanto ele tá caminhando ali com o Bin, começa a escutar um soluço, né, gente? E aí que ele nota que o Bin está chorando. E o Bin acaba falando aqui: por que você está com a Pibi? Por que você não me escolhe? Me escolha, Pican, me ame. A ação do Kan acelera muito nesse momento, mas ele não fala nada. Quando ele coloca o Bin ali na cama, gente, ele dá um banho de toalha no Bin, né, gente? O famoso banho de toalha tailandês, que a gente já viu diversas vezes no Boys Love e que a gente ama. Só que no momento que ele vai chegando ali na parte inferior do Bin e o Bin começa a morder os lábios, gente, ele começa a gemer também. O Kan fica bastante excitado, ele não consegue se segurar aqui, ele acaba beijando as nádegas do Bin. O Bin geme ainda mais e nesse momento o Kan tira toda a roupa dele, devora o corpo do Bin todo, gente, chupa o pescoço, morde o peito, chupa o peito, enfim, é o corpo todo. O Kan também lubrifica aí com a própria boca o canal do Bin, né, gente, ou seja, dá aquela chupadinha no cu. E ele começa a foder o Bin com força, gente, só que o Bin vira para o Kan e fala que é ele que quer controlar, né. Então o Kan senta ali na cama e o Bin entra nele, né, gente, ele fica cavalgando ali a anaconda do Kan. E ele faz isso fervorosamente, gente, a mão dele apoiada ali no peito do Kan e ele fazendo aquele movimento intenso. O Kan começa a falar um monte de coisa obscena para o Bin, coisa essa que o Bin responde completamente, né? Chega um momento que o Bin geme com muita força, que ele quer o pau completo do Kan dentro dele. Ele continua ali as cavalgadas dele, Brasil, e o Kan dá um amplo sorriso aqui e fala que esse é o seu Bin. Ele puxa o pescoço do Bin ali, os dois beijam intensamente enquanto o Kan continua penetrando o Bin. Eles atingem o clímax e eles vão para o round 2. O round 2 termina, Brasil, o Kan beija a testa do Bin e fala que o Bin foi o seu bom menino. Ele carrega o Bin para o banheiro e os dois tomam banho juntos. No seguinte, meus amores, o Kan leva o Bin ao templo ali que ele queria e o Bin faz um desejo aqui que é o seguinte: ele pede que na próxima vida ele e o Kan sejam almas gêmeas para que eles possam ficar juntos. Só que ele não fala isso para o Kan. Aqui o Kan tira uma selfie bem de casalzinho deles juntos nessa vista muito bonita. Uma delas, meus amores, ele beija a bochecha do Bin. E aí o Bin chama o Kan para eles nadarem juntos na praia. E aí na hora que eles estão ali na areia, gente, o Miles aparece e fala para o Kan não se preocupar, que ele já desistiu do Bin, que ele já entendeu que o Kan e o Bin são namorados. O Kan dá um sorriso para ele e aqui ele não sente ciúmes do Miles mais. E aí o Bin puxa o Kan ali para ir no mar com ele, gente, só que o Kan fala que por enquanto não, que ele quer ficar ali na areia tomando uma cervejinha, né, conversando ali com o Miles. Só que aí alguns minutos depois o Miles avisa para o Kan que tem um monte de gente se aproximando do Bin, gente. O Bin, ele é muito bonito, ele é muito fofo também, ele chama muita atenção. E aqui, gente, ele começa a ser cercado por um monte de gente, tanto homens quanto mulheres, mais homens. O Kan rapidamente vai até o Bin, que aqui está na areia, e carrega ele para o mar. O Bin fica confuso aqui e o Kan fala as seguintes palavras: estou com ciúmes do Nong Bin. Aqui os dois ficam se divertindo na
água, gente, o Khan decide provocar o Bin. Cola o corpo dele ao corpo do Bin e pergunta para o Bin se ele quer experimentar na água. Nisso, a mão dele já serpenteou ali pelo abdômen do Bin. Tá chegando próximo ali a anaconda do Bin. E fala para o Pican não ficar provocando ele. O Khan continua ali. E o Khan só para de provocar o Bin, meus amores, quando o Bin vira para ele e fala que essa noite ele vai fazer tudo o que o Khan quiser. O Khan dá um amplo sorriso aqui de semi-cadelizado que vai devorar o Wookiee inteiro, gente. O Bin sorri para ele de volta e ele para de provocar o Bin. Porém, gente, mais pessoas começam a se aproximar do Bin ali e o Khan, ele espanta qualquer um que ouse se aproximar do Bin. E aí, quando eles voltam ali pra areia, gente, o Miles provoca o casal horrores. No jantar com o Miles, gente, a Bee acaba se tornando um assunto. O Khan fala pro Bin não pensar nisso, pra ele focar ali nos momentos felizes deles. E o Bin fala para o Khan que tá muito feliz, que ele não quer voltar para o mundo real. O Khan acaricia o cabelo dele e fala: Bin, aqui já é o mundo real. O Bin fica confuso com essa frase do Khan. E o Khan pede para o Bin prometer que a partir de agora ele só vai focar neles dois aí, que o tempo deles juntos ali tá acabando para o Khan. E o Khan fala que vai levar o Bin para passear onde ele quiser. O Bin promete para o Khan e aí eles voltam ali e continuam jantando com o Miles. Quando os dois estão deitados sozinhos ali na cama, gente, o Khan não faz nada porque o Bin está exausto e ele também tá bastante cansado. Os dois apenas dormem abraçados juntos. Só que antes de dormir aqui, gente, o Khan deixa claro para o Bin que amanhã os dois vão se divertir. Ou seja, gente, eles vão fazer arte marapelado, né? E o Bin, ele quer isso também. Na manhã seguinte, meus amores, o Bin cozinha o café da manhã para o Khan e ele faz isso para compensar o Khan pelo Khan ter levado ele nos lugares ali que ele queria. O Khan se aproxima do Bin abraçando sua cintura, beijando o seu pescoço, só que ele fica muito excitado, né, gente? O Bin até sente a anaconda do Khan aí roçando contra suas pernas, acaba dando uma mordida de leve no pescoço do Bin, deixa claro pra ele que eles vão foder muito essa noite. Eles saem para um passeio juntamente com o Miles e aqui o Miles fica tirando diversas fotos de casalzinho dos dois. Fotos essas que ele vai enviar para o Khan. E aí o Khan, gente, acaba vendo uma conhecida dele ali e fala para o Bin que ele vai lá cumprimentar ela. Nesse momento, gente, o Miles conta para o Bin como é que o Bin age quando ele está bêbado, né? Porque ele fica muito impressionado que o Bin não ficou com ciúmes do Khan e ali cumprimentar uma conhecida dele. E o Bin fica confuso porque ele não faz ideia de como ele é quando está bêbado. E o Miles conta para o Bin tudo o que ele fez quando ele estava bêbado. Incentiva o Bin a ir atrás do Khan, que aqui tá demorando um pouquinho, gente. O Miles deixa claro para o Bin que o Khan vai gostar se o Bin demonstrar ciúmes. E o Khan, a gente sabe que ele adora isso, né? Então o que acontece aqui, meus amores? O Bin vai até o Khan apresenta ali a mulher para ele. Sim, o Khan já deu uns pegas nessa mulher. E a mulher acha que o Bin é o irmão mais novo do Khan. Lembrando que a gente tem uma diferença de idade de mais ou menos 9, 10 anos entre o Khan e o Bin. Por isso que as pessoas pensam que o Bin é o irmão mais novo do Khan. O Khan, que tá sorrindo à toa aqui, dá um empurrão no Bin pro Bin contar pra essa mulher aí o que de verdade eles são um do outro, né? E aí o Bin, gente, fala pra ela que eles são namorados. Nesse momento o Khan solta até uma gargalhada, gente. Mas o homem fica muito feliz mesmo. Quando o Bin pergunta por que o Pican tá sorrindo tanto, o Khan fala que ele tá feliz que o Bin foi ciumento com ele. Aqui vamos parar o Khan e o Bin na praia pra gente ir lá pro salão do Day. O Day aparece ali no salão, a Bel estranha que ele tá sem o It, e o Day conta para a Bel o teste que o pai do It propôs pra ele, né? O Day vai ter que ficar 3 meses longe do It, cuidando da nova loja ali do pai do It em outra província, para provar pro pai do It que ele pode ficar com o It e ajudar o It ali com os negócios e tal. Esse teste, gente, é no livro do Day e do It, tá? O link tá aqui embaixo. E a Bel fala que isso é estranho, é arriscado, mas o Day fala que ele não tem escolhas, né, gente? Porque o pai do It é meio que um Day 2. E a Bel fala que sente muita pena do It, e o Day fala pra ela que os dois se amam muito, que eles vão dar um jeito de conseguir superar essa situação. E aí, meus amores, ele estranha que o Bin não está ali. E aí o Day pergunta pra Bel cadê o Bin, e a Bel não fala nada. Voltando para o Khan e para o Bin lá na praia, aqui os dois pelados na cama se preparando pra fazer a arte marapela. Ela se inicia com um beijão muito feroz entre eles, gente, e aqui rola a famosa posição 69, Brasil. Isso mesmo, meus amores, Khan e Bin fizeram aí o 69, e o 69, gente, permite com que o Bin dá aquela chupada federal na anaconda do Khan, e o Khan também dá aquela chupada de qualidade na anaconda do Bin. E aí o Khan consegue fazer com que o Bin atinja a primeira vez o clímax aqui, gente, e ele goza na boca do Khan, gozo esse que o Khan engole. Depois o Khan lubrifica bem aí o canal do Bin, gente, utilizando a própria saliva e também lubrificante, e aí começa a penetração intensa, vigorosa entre eles. E eu vou ler um pouquinho dessa arte marapelada pra vocês. Khan usou sua mão para segurar seu pau e apontar diretamente para o canal de Bin. Quanto a Bin, ele usa as duas mãos para apoiar nas pernas de Khan e se sustentar. Bin mordeu o laço, sentindo a cabeça da vara quente pressionada no seu canal do amor pouco a pouco. Bin respirou lentamente. Khan não estava com pressa, mesmo que seu coração queira entrar totalmente
quente no corpo de Bin. Gemeu quando percebeu que seu cu engoliu quase completamente o bastão de Khan. Ele gemeu ainda mais, enquanto Khan entrou nele completamente. Vendo você nessa posição, você vai me fazer gozar, disse Khan com um sorriso. O Bin move seus quadris para cima e para baixo lentamente, usando as duas mãos para se apoiar. Khan agarrou os dois braços de Bin, movendo para trás, fazendo o corpo de Bin dobrar. Pra quem não entendeu, eu vou tentar explicar, tá, meus amores? O que tá acontecendo aqui é que o Khan tá sentado e o Bin tá por cima dele. E o Bin foi apoiar a mão dele ali nos ombros do Khan, né, gente? Enquanto o Khan continua aí a penetração vigorosamente. Porém, o Khan segura na região da cintura ali do Bin e empurra o corpo dele para trás, né, gente? Então é como se ele estivesse numa posição deitada e sentada ao mesmo tempo. Gente, não vou imitar aqui porque eu tenho um pouquinho de dignidade, mas é mais ou menos isso aí, tá? Khan violentamente continua entrando em Bin e agora ele começa a apertar o mamilo de Bin, que endurece seu toque. A mão esbelta de Bin desliza para cima e para baixo, dando prazer para si mesmo. Até que o Bin geme quando atinge o clímax e a água leitosa Eu já li não sei quantas novelas já da Ionin Brasil e eu nunca vou ter maturidade, meus amores, eu nunca vou conseguir falar isso aqui sem ir, que ela fica chamando sêmen, porra, gozo de água do amor. Ai, meu Deus, gente. Enfim, a água do amor, gente, ela enche a palma e a mão do Bin, né? Khan também atinge o clímax, mordendo seus lábios, liberando seu líquido quente no canal de Bin. E o primeiro áudio termina aqui, gente, só que eles rapidamente vão para o segundo, né? E eles só param quando amanhece. Que o Khan tá abraçado ao corpo do Bin e ele se desculpa com o Bin por ele ter sido um demônio pra ele. Tudo de ruim que ele fez com o Bin, fala que tudo bem, ele deixa claro que ele ama o Khan. Ele cria coragem e pergunta se o Khan ama ele também. O Khan fala para o Bin que ele vai responder essa pergunta quando eles voltarem. O próximo dia é o último que o Khan e o Bin vão ficar ali na praia, né, gente? E aqui os dois decidem só ficar no quarto aí, juntinhos, agarradinhos. Eles cozinham junto. Eles ficam quase o tempo inteiro deitados um no corpo do outro, abraçados. O dia passa voando, meus amores, e chega o dia deles voltarem ali pra província. Eles se despedem do Miles e o Khan fala para o Bin que ele não precisa se preocupar com nada, que ele vai cuidar de tudo ali, que depois ele vai voltar pra ver o Bin. E se alguém perguntar para o Bin onde é que ele estava, pra ele responder, ele foi numa viagem com o Graf. O Bin assente com a cabeça aqui, fala na mente dele que ele vai amar o Khan pra sempre. Ele pede para o Khan levar ele para o salão do dele. O Khan para o carro um pouco antes do salão. Khan e Bin trocam olhares intensos aqui. O Bin acaba falando que ele ama muito o Khan e ele aproxima o rosto dele, capturando os lábios do Khan, e ele dá um beijo bastante apaixonado no Khan, beijo esse que o Khan responde. O beijo vai se aprofundando ali, o Bin não consegue segurar as lágrimas dele, né? Então ele começa a chorar aqui, porque ele acha que essa é a última vez que ele vai beijar o Khan, que ele acha que ele nunca mais vai poder ficar com o Khan. Vocês lembram que ele falou que quando ele voltasse ali pra província, ele desistiria do Khan? Então é como se ele meio que se estivesse despedindo do Khan. E aí o Khan percebe que o Bin tá chorando, gente, ele para o beijo, as lágrimas do Bin ali com a ponta dos dedos dele, e fala para o Bin que tudo vai ficar bem. O Bin força um sorriso aqui para o Khan, ele desce do carro enquanto o Khan vai embora. O Bin vai até o salão, gente, e aqui ele encontra a Bel. Na hora que ele vê que só tá a Bel sozinha ali, gente, o Bin desaba ali, a Bel rapidamente vai atrás dele, e a Bel fica consolando o Bin, que aqui tá muito chateado, né, gente? Eu expliquei pra vocês por que ele está triste. Quando o Khan chega ali na casa dele, gente, o Graf já está ali, ele cumprimenta o Graf, só que o Graf de repente dá um soco muito forte no rosto dele. Fica bastante confuso aqui, e o Graf fala na cara dele como que ele pôde fazer isso, que irmão de merda ele tem, um irmão que enfia uma faca nas costas dele, que o Khan sabe que ele gosta do Bin, o Khan tirou o Bin dele. E o Graf tenta bater no Khan novamente, gente, só que aqui eles são separados pelos pais deles. E ele fala por que os filhos dele estão brigando por uma pessoa, gente. Sim, os pais do Khan e do Graf escutou a conversa deles. Ou seja, gente, os pais do Khan e do Graf sabem que o Khan e o Graf gostam do Bin. Os pais do Khan ficam muito confusos, né, gente, porque ele estava namorando a Bi e o Khan fala pra eles que ele não ama a Bi, que a pessoa que ele ama é o Bin, que ele vai ficar com o Bin, que ele já faz tudo que o pai dele quer em relação a trabalho e tal. Pelo menos em assuntos do coração, ele pede pro pai dele deixar ele escolher. O pai do Khan fala que não vai permitir o Khan namorar o Bin. O Khan sai andando nervoso, gente, mas ele deixa claro que nada vai impedir ele de ficar com o Bin. Próxima cena, meus amores, o Khan tá conversando com a Bi e o Bin acaba escutando ali e os pais do Khan e da Bi pretendem casar os dois. Ele se desespera completamente, gente, ele voa pro quarto dele, ele não termina de escutar a conversa. Ele liga pra Bel chorando, a Bel fala que vai buscar o Bin. Na hora que o Bin tá se preparando pra sair escondido, ele acaba vendo o Khan e a Bi novamente, e aqui ele vê a Bi dando um tapa muito forte no rosto do Khan. Ele fala que ele sente muito, ele sabe que ele está errado. A Bi
continua agredindo ele, falando como que ele pôde machucar o Bin assim. Bin continua tentando escutar a conversa, gente, só que de repente ele sente uma mão segurando ali no pulso dele. Quando ele olha para o lado, gente, quem ele encontra é o Day. E o Day tá com olhos calmos, mas frios aqui, e simplesmente fala: precisamos conversar. E ele leva o Bin embora. Daqui a pouco eu falo do Bin e do Day pra você, gente. Vamos focar aqui no Khan e na Bee, que aqui é revelado que a Bee sempre soube que o Khan gosta do Bin porque a Bee decidiu ajudar o Khan ao Khan conquistar o Bin. Porém, ela não fazia ideia de que o Khan teria esse lado demônio, né, gente? Ela não fazia ideia de que o Khan violentaria o irmão dela. E Khan tem um relacionamento próximo até certo ponto. Como os pais se conheciam bem, um dia Khan veio contar a Bee que secretamente gosta de Bin. Bee não se incomodou com o Khan gostar de Bin, mas Khan não sabia se Bin gostava de homens ou não. Então ele pediu a Bee para fingir ser sua namorada para encontrar uma maneira de se aproximar de Bin e ver se Bin tinha interesse por homens. Na época, Khan não sabia que Bin secretamente gostava dele também. Naquela época, eu só pensava em como fazer o Bin gostar de mim. Mas quando eu soube que Bin também secretamente gostava de mim, eu fiquei muito feliz, tão feliz como assustado, porque eu comecei a ver que Graf também gostava dele e estava ganhando mais pontos com Bin do que eu. Então, o mal me dominou. O egoísmo, os ciúmes, a possessividade me fez fazer coisas ruins com Bin. Eu temia que Bin se rendesse a Graf em algum momento. Mesmo sabendo que Bin gosta de mim, Graf tinha mais tempo para estar mais próximo de Bin do que eu. Então, se Bin mudasse de ideia sobre mim, o que eu ia fazer? A Bee tá com muita raiva, né, gente? Inclusive que ela até bateu no Khan, e o Khan tenta acalmar ela aqui. E ela fala o seguinte: é muito pouco o que eu fiz com você em comparação ao que Pican fez com meu irmão mais novo, disse Bia em tom áspero. Khan ficou em silêncio por um tempo. Khan não contou exatamente tudo o que aconteceu a Bee. Khan disse pra ela que ele violentou o Bin e forçou o Bin a fazer sexo com ele durante muito tempo, mas ele não contou que ele machucou o corpo, a mente e o coração de Bin diversas vezes. Khan admite que ele é uma pessoa violenta e muito ciumenta. Muitas vezes tratou Bin assim porque ele era ciumenta a ponto de fazer ele perder a sua cabeça. E a Bee explica um pouco mais o plano dos dois, que não faz muito sentido não, mas beleza, olha só o que era o plano. Khan foi até a Bee, pediu a ajuda dela para flertar com o Bin. Para isso, ele e a Bee fingem ser um casal, fazendo com que o Khan consiga se aproximar mais do Bin, e aí, enquanto isso, ele ia seduzir o Bin. Depois que o Bin se rendesse ao Khan e eles começassem a ser namorados, a Bee terminaria com o Khan e contaria pra todo mundo que ela que deu um pé na bunda dele, gente. A Bee, meus amores, ela não ama o Khan. Na verdade, ela nunca amou o Khan. Só que como o Khan foi terrível para o Bin, gente, tudo mudou. Indo agora para o Day e para o Bin, Day conversa com o Bin, bravo com o Bin pelo Bin não ter contado pra ele o que ele estava passando nas mãos do Khan. O Bin pede desculpas para o Day e fala que ele não sabe o que vai fazer. O Day abraça o Bin aqui, conforta o Bin, ele consegue acalmar o Bin ali. Ele fala para o Bin que ele vai ter que resolver algumas coisas, para o Bin aguardar ele ali que ele volta depois. O Day pega as chaves do carro, vai até onde o Khan está, e aí, meus amores, ele dá um soco muito forte no rosto do Khan. O sangue automaticamente escorre, o Khan reage aqui, gente. Os dois começam a brigar, mas o Day leva a melhor, né, Brasil? Ele dá cada murra aqui no Khan, meus amores. Eu gostei, viu, Day? Pode bater tranquilo. Lembrando que o Day é tão fodão, o Khan é mais alto que ele, e além disso, meus amores, o Day acabou de ser baleado, gente. Esse momento é o momento que ele acabou de sair do hospital ali, que ele é baleado pelo Pete. Vocês tá lá no vídeo lá do Day e do It, tá? O Day soca o estômago do Khan, chuta ele quebra o Khan inteiro, e além disso, ele também pisa no braço do Khan, destroncando ele. Deixa claro para o Khan o que vai acontecer com ele se ele se aproximar do Bin, vai se afastar do Bin, que ele ama muito ele, e o Day simplesmente acende um cigarro e fala: farei você sofrer por amor assim como você fez o Bin sofrer. Se você realmente o ama, você vai ter que conseguir passar por essa dor sozinho. O Day dá um chute no rosto dele e vai embora. Alguns minutos depois, o Joe e o Graf encontram o Khan nesse estado todo quebrado. Eles rapidamente levam o Khan ali pra casa e começam a tratar os ferimentos dele. O Graf tá muito preocupado aqui, gente. Ele nem tá conseguindo prestar atenção no que ele tá fazendo. O Joe sussurra algo para o Graf fica chocado aqui. Ele rapidamente faz o que o Joe manda. Nesse caso aqui, seria limpar as feridas do Khan. Perde a oportunidade e provoca o Joe e o Graf. Na próxima cena, o Khan pede desculpas para o Graf. Ele admite que ele gosta do Bin desde a primeira vez que o Graf levou o Bin ali pra casa dele. Ou seja, tem mais ou menos 3 anos que o Khan gosta secretamente do Bin. Ele fala que o Graf falava do Bin o tempo inteiro pra ele. O Graf começa a aceitar que o Khan e o Bin se amam, né, gente? Afinal, ele também tá começando a gostar de outra pessoa, né, que é o Joey. Khan, inclusive, banca Cupido para Joey e Graf. O Graf fica muito tímido aqui e eles levam o Khan para o hospital. O Graf sussurra
sussurra para o Joey que o P-Day é muito feroz, que ele é pior que a morte. Mentiu? De jeito nenhum. Indo para o Sr. Day, Brasil, ele está de volta aqui com o Bean e ele fala para o Bean que se o Bean realmente quer ficar longe do Khan, se ele realmente quer começar de novo, pra ele ir para outra província lá com o Day, gente. Ele explica tudo o que o pai do It falou e eu já expliquei para vocês. O Day deixa claro que vai cuidar de tudo em relação à escola do Bean também. O Bean concorda que o Day fala que ele tá fazendo tudo pelo bem do Bean e o Day consegue a permissão dos pais do Bean facilmente. Os pais do Bean, gente, confiam muito no Day. E o Bean e o Day vão embora. A Bee, meus amores, ela conta para o Khan que o Bean foi embora com o Day. O Khan, o Joe e o Graf procuram o Bean por todo canto, gente. Eles perguntam pra Belle. Belle fala que não sabe pra onde eles foram, que se o Bean foi embora é porque ele queria se afastar do Khan. O Khan fica muito nervoso aqui, mas ele não faz nada com a Belle, Brasil, porque ele sabe que se ele fizesse alguma coisa com a Belle e o Bean soubesse, o Bean jamais perdoaria ele, né, gente? E além disso, o Day mataria ele, né? Então, continuando aqui, o Day, ele foi muito esperto, gente, porque ele sabia que o Khan procuraria o Bean por todo canto e ele mentiu pra todo mundo pra onde ele foi. Para os pais do Bean, ele disse que ele ia levar o Bean pra Bangkok, mas o Day não levou o Bean pra Bangkok, gente. O Day levou o Bean pra outra cidade ali, que é a cidade onde ele tá cuidando ali da nova loja do pai do Bean. E aí a Bia admite pros pais dela tudo que ela fez, ou seja, ela conta desse plano que ela tinha aí de fingir namorar o Khan e tal. E o Khan pede desculpas ajoelhado para os pais do Bean. Ele fala que ele foi muito ruim sim, mas que ele ama o Bean. A Bia já contou para os pais dela, né, gente? Ela implora para que eles deixem ela conversar com o Bean e ela poder esclarecer tudo. Lembrando que o Bean escutou o negócio do casamento e tal, gente. Então o Bean tá na cabeça dele que o Khan e a Bia vão se casar. Ela se desculpa com os pais dela e o pai dela fala que para quem que ela tem que pedir desculpas é para o seu irmão mais novo. O pai e a mãe dela, gente, joga na cara dela tudo de ruim que ela fez aí, desse plano com o Khan e tal. E eles reiteram para o Khan e para a Bee que eles não aceitam o relacionamento do Khan e do Bean. E aí o Khan vai embora aqui, gente. Quando ele conversa com os pais dele, ele acaba admitindo para o pai e para a mãe dele que ele tirou a virgindade do Bean e ele fala que ele precisa assumir a responsabilidade dele. A mãe do Khan rapidamente consegue impedir o pai dele de bater no Khan. O Khan está ajoelhado de frente ao pai dele, o Graf se ajoelha aqui também e admite que ele também foi apaixonado pelo Bean e pede para os pais dele aceitar o amor do Khan e do Bean. Que ele sabe que o Khan e o Bean se amam. O pai do Bean fala que ele precisa pensar nesse assunto e o Khan enfatiza para ele mais uma vez: ele não vai deixar o Bean, independente do que o pai dele fazer ou não. E na próxima cena, o pai do Khan fala mais uma vez que não vai aceitar o relacionamento do Khan e do Bean. O Graf, meus amores, para tentar fazer com que os pais dele aceitem o amor do Khan e do Bean, fala pros pais dele que ele vai dar os netos que os pais dele querem aí, que aí o Khan e o Bean podem namorar ali em paz. Que o Khan fala que não, que isso não é justo, que ele não vai deixar o Graf sacrificar o amor dele para o Khan viver o amor dele, né, gente? Porque o Graf, ele gosta do Joey. O pai dele fica ainda mais nervoso, gente, porque ele não sabia que o Graf é apaixonado pelo Joey. A mãe rapidamente interfere aqui e fala para eles conversarem depois. Indo lá para o Day e para o Bean, gente, o Day percebe que o Bean tá sentindo muitas saudades do Khan, que o Bean tá sofrendo muito, e o Day acaricia o cabelo dele aqui, ele abraça o Bean e fala para o Bean ser paciente e confiar nele. O Bean assente com a cabeça aqui e fala que confia no P-Day. 2 semanas se passam, o Khan, o Graf e o Joey procurou o Bean por todos os cantos e não conseguiu encontrar ele. Khan se rende completamente à dor da saudade e o seu coração partido, né? E ele fica olhando quase o tempo inteiro as fotos de casais aí que ele tirou com o Bean no momento que eles estavam ali na praia. Além disso, ele bebe muito, briga constantemente com o pai dele. O pai dele tenta organizar uns encontros às cegas para o Khan, encontros esses que o Khan arruina completamente. Ele deixa claro pro pai dele que a única pessoa que ele ama, a única pessoa que ele vai ficar é o Bean. E ele fala isso, gente, na presença de uma garota ali, que é filha de um cliente ali do pai dele e tal, que o pai do Khan tava tentando juntar eles. E ele sai andando, batendo os pés ali, o pai do Khan fica muito puto aqui, gritando ele, o Khan ignora e continua indo embora. E aí, meus amores, o Joey lembra, tem alguém que pode saber onde o Bean está, que seria o treinador deles, Brasil, porque o Bean mudou de escola ali, ele teve que ter transferência de papelada e tal. E o Joey, o Graf e o Khan convencem o professor ali a ajudar eles, lembrando que esse professor, ele é o atual treinador do Joey, ele também foi o treinador do Khan quando o Khan estudava ali. O professor consegue entrar em contato com o Bean, só que o professor se embola inteiro ali, ele não consegue mentir e aí ele acaba falando para o Bean que tem alguém querendo falar com ele. Ele coloca no viva voz e o Khan fala: me escute, Bean, meu querido. O Bean fala que não quer falar com o Khan, mas parabeniza ele pelo casamento. O Khan fala que o Bean entendeu errado a história do casamento, ele pergunta onde o Bean está, que ele vai buscar o Bean para eles poderem conversar direito. Só que o Day aparece ali, toma o celular do Bean, desliga a ligação com o Khan gritando que ama o Bean. E aí o professor dá alguns conselhos
conselhos para o Khan, principalmente para o Khan parar de ficar bebendo o tempo inteiro, parar de arruinar a vida dele, né, gente? Que o Bin não ficaria feliz se ele fizesse isso. E aí o Khan, gente, pra tentar afogar ali a dor dele, a saudade e tal, ele decide trabalhar dia e noite, Brasil. E ele trabalha tanto que a mãe dele fica extremamente preocupada e ela começa a falar com o pai dele. Ela deixa claro pro pai do Khan que ela não aguenta mais ver o filho dela assim, e o pai do Khan apenas tá com uma expressão pensativa no rosto. Alguns dias depois, a Bi fala para o Khan que os pais dela querem ver ele. Quando o Khan encontra ali os pais do Bin, os pais do Bin perguntam se ele realmente ama o Bin. O Khan fala que sim, ele ama muito ele, que ele não se importa com o que as outras pessoas vão falar da relação deles, que ele só se importa com quem ele ama. Os pais do Bin estão mais tranquilos aqui e eles decidem aceitar a relação do Khan e do Bin. Só que tem uma condição: o Khan vai precisar convencer os pais dele a aceitar a relação também. O Khan pergunta para a Bi por que os pais dela mudou de ideia, e a Bi fala para ela que o Day convenceu os pais dela a aceitar os dois. O Day traz o Bin de volta, ele encontra com o Khan aqui e fala: eu só vou te dar uma chance. Pergunta para o Day por que o Day tá ajudando ele, e o Day fala que ele entende o que é sofrer por amor e que eles fazem muitas coisas em nome do amor. O Khan enfatiza para o Day que ele jamais vai machucar o Bin, que ele ama muito ele, e o Day fala que vai confiar no Khan, mas que se o Khan machucar o Bin mais uma vez, o Day mata ele. E se tratando do Day, gente, vocês sabem que ele não fala isso da boca pra fora, né? E aí, meus amores, aqui a gente vai ter a reconciliação do Khan e do Bin. O Khan vai até a casa do Bin, os pais do Bin deixam ele subir até o quarto do Bin. Aqui ele acaricia o rosto do Bin e o Bin desperta. O Bin fica muito nervoso, fala pro Khan não tocar nele, que a Bibi vai ficar muito magoada e tal. E o Khan conta a verdade pra ele. Ele fala que a única pessoa que errou é ele. Ele ama o Bin há muito tempo. Se ele não acredita nele, pra ele conversar com a Bi. A Bi entra ali no quarto, gente, conta tudo que eu já contei pra vocês para o Bin. Conta para o Bin que seus pais já aceitaram a relação dele com o Khan. Porém, os pais do Khan ainda não aceitou. A Bi sai de cena, o Khan fica sozinho com o Bin. O Khan abraça ele, falando que estava sentindo muitas saudades dele. O Bin manda o Khan soltar ele. E o Bin dá um tapa muito forte no rosto do Khan e depois começa a socar o peito dele. Ele fica gritando que o Pican é o mais louco e insano de todos. O Khan só aguenta que o Bin dando soco nele, gente. Ele se desculpa milhares de vezes. O Bin vai se acalmando, o Khan abraça ele, abraço esse que o Bin responde. E o Khan fala que ele ama muito o Bin. O coração do Bin acelera muito e ele acaba beijando os lábios do Khan. O Khan pede perdão por tudo que ele fez, ele fala que ele ama muito o Bin. O Bin fala que ama ele também e ele beija o Bin aqui. E aí, enquanto eles estão se beijando, gente, o Khan acaba chorando aqui. O Bin enxuga as lágrimas dele. Ele deixa claro para o Khan e pra gente, que mesmo depois de tudo que o Khan fez com ele, ele ainda ama o Khan. A verdade, meus amores, ele nunca parou de amar o Khan, nem um pouquinho. Ele agora ama o Khan muito mais. Fala para o Khan que eles vão lutar juntos para fazer com que os pais do Khan aceitem a relação deles. No dia seguinte, meus amores, o Day aparece aqui. Ele veio para se despedir do Bin, né, gente? Porque ele vai ter que voltar lá pra província, continuar o teste aí do pai do Yi. O Bin agradece o Day abraça ele, fala que o Bin é como seu irmão mais novo. Os pais do Bin agradecem o Day também. E o Day, meus amores, dá aquela ameaçada no Khan. O Khan promete para o Day que ele jamais vai machucar o Bin novamente e o Day vai embora. E depois o Khan conta para o Bin que o Graf já sabe de tudo. Os dois entram de mãos dadas na loja ali da família do Khan. Nesse momento o pai do Khan novamente estava tentando empurrar uma garota pro filho dele. Então imaginem a cara do sujeito quando ele vê o Bin e o Khan entrando na loja de mãos dadas. Fala para ele que já chega dessa palhaçada, que o Bin é o seu namorado. A garota fica bastante confusa aqui. O Bin cumprimenta o pai do Khan, fala pro pai dele que os pais do Bin já aceitaram a relação deles. O Bin pede uma chance para o pai do Khan aqui. O pai do Khan tá muito nervoso aqui, puto da vida dele. Ele expulsa o Khan e o Bin da loja. E o Khan deixa claro para o pai dele e para o Bin que isso não muda nada, gente. Que ele ama o Bin e que ele vai ficar com ele. E aí na próxima cena, o Bin e o Khan cozinham ali para tentar conquistar os pais do Khan. O Joey já está com o Graf, gente. Ele reveza com o Bin aqui. Os dois mimando muito o pai do Khan, porque a mãe do Khan que já está mais tranquila, já é mais de boa. O pai do Khan chama o Khan e o Graf para conversar. E o Graf e o Khan tentam convencer o pai deles. Enquanto isso, o Bin e Joey estão conversando com a mãe do Graf e do Khan. A mãe do Khan e do Graf deixa claro para o Joey e para o Bin que para ela tudo bem, que ela aceita a relação deles agora. Ela só quer ver seus filhos felizes. E ela sabe que os pais do Bin aceitam os dois. E ela pergunta para o Joey se os pais dele aceitam o Joey e o Graf. E o Joey fala que sim. E ele fala que os pais do Joey
Joey, principalmente a mãe dele, ama mais o Graf do que o próprio Joey. Vocês vão entender isso melhor, gente, na hora que eu for contar a história do Joey e do Graf pra vocês daqui a pouco. Quando a mãe do pergunta por quê, o Joey fala pra ela é porque os pais dele amam quem ele é e só quer que o filho seja feliz. O Khan e do Graf dá um sorriso aqui e fala que ela agora também. E aí o Khan leva o Bean ali pra casa, gente, enquanto o Joey está com o Graf. Vou ler um pouquinho dessa cena pra vocês. Antes, o demônio possuiu meu coração. Isso fez eu ferir tanto o coração quanto o corpo de Bean. Eu fiz Bean chorar diversas vezes. Como eu pude te machucar tanto, Bean? Mesmo que eu te ame muito. Não é um demônio, mas é que Pican mostrou seu amor por Bean da maneira errada. Só isso. Bean disse a seu amante para tirar seus pensamentos ruins. Pican, você mesmo não disse isso? Que ficou com medo de que Bean gostasse de outra pessoa? Então Pican ficou violento e machucou Bean assim, para evitar que Bean fugisse de Pican, certo? Disse o jovem novamente. Pican agora não sabe, porque Pican fez isso, realmente torna Bean incapaz de fugir de Pican. Bean disse, fazendo Khan sorrir suavemente. Entendido, você dizer isso é muito bom para nós, disse Khan. Pican, Bean pode te perguntar uma coisa? O jovem queria perguntar algo que o estava incomodando há muito tempo. Claro, o que é? Perguntou Khan de volta. O dia que Pican fez sexo com Bean pela primeira vez, naquele dia, Pican deixou Pialdi e P-Ray entrarem no quarto. Pican não pretendia realmente deixar os dois fazerem isso com Bean, certo? Bean perguntou o que ainda estava preso em sua mente. Khan olhou para Bean e puxou a pequena figura para um abraço. Lamento que eu tenha feito Bean se sentir mal com esse incidente, disse Khan, porque sabia que Bean se sentia muito mal, mas ele não podia voltar atrás e consertar tudo, não tem o poder de voltar no tempo. Mas eu juro que eu realmente não deixaria que os dois fizessem alguma coisa com você. Só queria que os dois entrassem e assustassem Bean, para você me obedecer. Se você não acredita em mim, pode ir perguntar ao Aldi e ao Ray, eles vão confirmar isso. E eles vão falar pra você que eles nunca pensaram em fazer nada com você. Eu sei que o jeito que você foi usado naquele dia foi muito ruim pra você, mas era a única maneira de uma pessoa má como eu conseguir fazer sexo com você naquele momento, confessou Khan. Isso fez Bean se sentir aliviado, o sentimento que estava preso no seu coração agora se foi. Pican disse que amava o Bean naquela época. Pican não se importou com Bean, você permitiu que outras pessoas vissem o corpo de Bean assim. Bean perguntou novamente, seu rosto doce descansando no ombro forte de Khan, que agora estava abraçando Bean com força. Estava com ciúmes, mas o desejo de possuir o corpo de Bean era bem maior, disse Khan com fraqueza, fazendo a cor do rosto de Bean se tornar vermelho. Bean sabia, quando Bean fugiu de mim, eu fiquei ferido até quase morrer. Você sabia disso, meu querido? Khan disse com uma voz suplicante. Doeu em Bean também, assim como doeu em Pican. Quando eu disse que a distância podia me fazer te esquecer, o que Bean disse não era verdade. Quanto mais longe, mais doía e mais eu me lembrava de você. Mais sentia a falta de Pi o tempo todo. Bean disse com a voz ligeiramente trêmula. Então, de agora em diante, nós dois não estaremos separados um do outro. Se alguma coisa acontecer, nós dois devemos enfrentar isso junto e nos entender. Não vamos fugir mais um do outro, disse. Tudo bem, Bean jamais vai deixar Pican fugir dele novamente. E Bean também não vai fugir mais de Pican. Respondeu o jovem com um sorriso, fazendo o Khan sorrir ainda mais. E aí o Bean se despede do Khan aqui com um beijão intenso. E o Khan e o Bean falam que é só questão de tempo pra eles conseguiram conquistar o pai do Khan. O Bean conta para o Khan que a mãe do Khan eles já conseguiram conquistar. E aí, meus amores, uma semana se passa e o Joe e o Bean ainda não conseguiram conquistar o pai do Khan. A gente vai pra loja da família do Khan, gente, e o Bean costuma aparecer ali todo dia depois da aula, né? O Khan geralmente busca ele, mas algumas vezes ele vai sozinho. Hoje o Khan estava ocupado, portanto o Bean decide ir sozinho. Ele está demorando muito e o pai do Khan fica extremamente preocupado. Ele até fala para o Khan se aconteceu alguma coisa, porque que ele não foi buscar o Bean. O Khan fala que o Bean sabe vir sozinho, que ele precisava resolver umas coisas ali da loja e tal, e que ele avisou o Bean. Dá uma leve provocadinha no pai dele e fala, você tá preocupado com a sua nora, pai? A mãe do Khan, que está presente nessa cena, começa a sorrir. O pai do Khan fecha o rosto ali, cruzando os braços e fala que não, e ele sai andando. O Bean aparece alguns minutos depois, ele comprou a coisa de comer ali, que o pai do Khan mais gosta. O pai do Khan pergunta para o Bean onde ele estava, o Bean pede desculpas, fala que o trânsito estava ruim. O pai do Khan fala que tudo bem, ele entra ali na loja para poder comer as coisas que o Bean comprou para ele. O Khan fala para o Bean que hoje foi um dia muito bom, que o pai dele estava preocupado com o Bean e que o pai dele, meus amores, já tá quase se rendendo ao Bean e ao Joey, né? E aí, meus amores, os pais do Khan fazem compra ali no shopping e eles voltam para casa e eles estão morrendo de fome aqui e o Bean decide fazer um jantar especial aí para os pais do Khan. Joey tá presente aqui e ele também ajuda. Eles continuam mimando o pai do Khan, gente, aqui a mãe do Khan abraça o coração do pai do Khan suavizou bastante aqui e ele fala para o Bean e para o Joey trazer os pais deles nos dias seguintes para poder ver os pais do Khan. E os quatro aqui ficam pensando
entendendo por que o pai do Kan decidiu ver aí os pais do Joey e os pais do Bin. Dia seguinte, os pais do Bin chegam ali primeiro que os pais do Joey, né? Os pais do Joey aparecem alguns minutos depois. O pai do Kan fala para o Kan, o Bin, o Joey e o Graf esperando ali na casa do Kan que ele quer conversar com os pais do Bin e os pais do Joey em particular. Alguns minutos depois, a Bi chama os casais ali, né, gente? Kan e Bin entram de mãos dadas na casa, assim como Joey e Graf. O pai do Kan finalmente aceita o relacionamento do Joey, do Graf e do Kan e do Bin. Os pais do Kan fazem o Kan pedir perdão para os pais do Bin. Bin também pede perdão para os pais dele e também para os pais do Kan. Eles ganham o perdão aqui dos pais do Kan e dos pais do Bin. O Bin acaba chorando aqui. A mãe do Bin, ela é muito próxima do Bin, né, gente? Ela provoca horrores o Bin aqui. E aí todo mundo fica rindo e tudo fica bem. O Kan leva o Bin ali embora, gente, enquanto os pais do Kan falam que agora eles querem conversar em particular com o Joey e com o Graf. O Kan leva o Bin ali pra casa dele. Os dois estão muito felizes um com o outro. Desculpe, Bin, não sei o que fazer pra fazer Bin esquecer as coisas ruins daquele dia, disse Kan. Bin não quer esquecer, Bin quer lembrar daquele evento. Isso fez nós dois estarmos namorando hoje, disse Bin em um tom sério. O incidente em que eu só fiz coisas ruins com Bin? Kan perguntou novamente. Sim, naquela época, Pican era um homem proibido pra Bin. Kan era o cara que Bin pensou que nunca poderia tocar e pensou que não poderia possuir esse homem. Mas as coisas ruins que Pican fez para Bin deu a Bin a chance de tocar e possuir Pican hoje, Bin disse. Pican promete que Nong Bin será o único que eu irei poder tocar e possuir pra sempre, Kan disse em um tom sério, antes de levantar um pouco o queixo e se abaixar para beijar os lábios de Bin. Um beijo suave se inicia até que Kan começa a aprofundá-lo. Bin responde, suas línguas entram numa dança frenética, mas Kan decide se separar de Bin, porque ele estava com medo de Bin não ser capaz de respirar. Obrigado, Pican. Obrigado pelo amor insidioso de Pican. Obrigado por esse amor ruim de um homem proibido, disse Bin antes de estender a mão para beijar o peito esquerdo de Kan, onde está a posição do seu coração. Fim. Com isso a gente termina toda essa intensa história do Kan e do Bin, gente. Vocês gostaram? Não gostaram? Comenta aqui pra mim. Lembrando novamente que eu estou no papel de contar a história pra vocês, gente. Presta atenção no verbo contar e eu conto da maneira mais fiel possível. Em falar disso, meus amores, bora detalhar aí a história do nosso casal secundário. Então, vamos começar pelo Joey e pelo Graf. Então, vamos lá! Só lembrando, meus amores, que meu Joey é o Chris e o meu Graf é o Porsche. Qual que é a história do Joey e do Graf, então? Algum tempo atrás, meus amores, o Joey e o Graf acabaram brigando dentro de um banheiro. O motivo da briga, gente, foi por conta de um chuveiro. O Joey simplesmente entra na frente do Graf ali para poder tomar um banho. O banheiro tá muito cheio. Porém, meus amores, o Graf já estava na fila, né? Só que o Joey não viu o Graf, né? E ele ainda debocha, falando que o Graf é muito menor que ele e tal. O Graf é esquentadinho, né, gente? Ele vai pra cima do Joey. E aí o Joey e o Graf acabam brigando aqui, trocam porradas mesmo. Só que aparentemente o Joey tem a síndrome do Tarn, né, gente? Depois de tomar umas porradas aí, acabou se apaixonando, né? O que aconteceu aqui, meus amores, é que com base o tempo foi prosseguindo, o Joey começou a achar o Graf muito fofo, muito bonito. E ele se diverte muito provocando o Graf, gente. E ele decide se entregar a esse sentimento, então propositalmente ele encontra o Graf para provocar ele. O Joey, meus amores, ele rapidamente percebe que o Graf gosta do Bin, porém que o amor não é correspondido, né? Já que o Bin não gosta do Graf mais do que um amigo. E ele flerta com o Bin, gente, coloquei flertar entre aspas, porque na verdade ele não está flertando com o Bin, ele está apenas provocando o Graf, e ele utiliza essas cantadas que ele dá no Bin para poder ficar próximo do Graf. O pai do Joey tem uma distribuidora de bebidas, Brasil, e ele fornece muitas bebidas para o bar do Audi. E aí o Joey acaba vendo o Kan e o Bin na casa do Audi, Brasil, e isso deixa o Joey feliz, porque ele começa a pensar que o Bin tem alguém que ele ama. Logo ele pensa que as chances do Bin ficar com o Graf, que já não eram muitas, né, agora são praticamente inexistentes. E aí o Joey leva umas bebidas ali para o bar do Audi a pedido do pai dele, e ele conta para o Audi que a forma que ele encontrou de ficar próximo da pessoa que ele gosta é provocando ele. Conta para o Audi que ele gosta do Graf, Brasil, o Graf é o irmão mais novo do Kan. O Audi fica chocado, fala se ele não tem medo da morte, né, gente? Como que o Kan vai reagir quando ele souber disso? O Joey apenas sorri e fala que vai conversar com o Pican. O Audi fala que vai ajudar ele, gente, e aí ele vai até a mesa onde o Kan está e fala para o Kan que ele tem uma emergência e tal. E sim, gente, é justamente nesse momento que o Kan segue o Audi ali, que o Bin acaba ficando bêbado e vai pra pista de dança e tal. Já contei isso pra vocês lá no vídeo 1, beleza? Continuando aqui, Joey fala sem rodeios aqui para o Kan que ele gosta do Graf. O Kan fica bastante surpreso e o Joey fala pra ele que ele sabe do Kan e do Bin. O Kan pergunta como e o Joey fala que viu eles na casa do Audi. Pede a permissão do Kan pra ele poder flertar com o Graf. E aí o Kan fala para o Joey por que ele devia permitir isso, e o Joey fala o seguinte, que isso é muito bom
para o Khan que ele flertando com o Graf, ele vai conseguir manter o Graf longe do Bin. O Khan pensa um pouco e fala que tudo bem, mas que se o Joey magoar o Graf, ele mata ele. E agora que ele tem a permissão do Khan, gente, o Joey começa a entrar em campo com mais força, né? E tem um momento que ele tá ali perto do Graf e ele fala para o Graf se o Graf não deixaria o Joey ser a sua história. Fica bastante confuso, ele vai até o Joey e fala: o que você quer dizer quando você fala que quer que eu seja a sua história? Joey dá um sorriso malandro aqui e fala: eu não vou te contar. Ele sobe em cima da moto dele e vai embora. Na próxima cena, o Joey fala para o Graf que o Bin não enxerga ele mais do que um amigo. O Graf está num amor unilateral, né, gente? Um amor não correspondido. Só que o Graf fala que é mentira, ele não acredita no Joey. O Joey acaba provocando, irritando o Graf aqui. O Graf dá um soco nele, gente. O Joey simplesmente dá um sorriso aqui e morde o pescoço do Graf com força. Fala para o Graf que a cada vez que o Graf socar ele, ele vai morder ele de volta. Insinua pro Graf que pode ser que o Bin não esteja solteiro mais, e isso faz o Graf começar a pensar nas coisas que tá acontecendo, né? Que o Bin anda muito estranho com ele, porém ele ainda insiste na ideia de que ele vai conseguir conquistar o amor do Bin algum dia. À noite ele tá ali arrumando as coisas dele, que ele vai para o acampamento esportivo no dia seguinte, e ele recebe uma mensagem do Joey. Ele pergunta para o Joey como foi que o Joey conseguiu o número dele, e o Joey, meus amores, ele conseguiu o número do Graf da seguinte maneira: ele falou para um colega dele ali falar que perdeu o celular e pedir emprestado o celular do Graf e ligar para o número dele para tentar achar o celular. O celular, gente, estava no bolso da calça ali da pessoa, né? Só que o Graf, gente, ele acaba nem percebendo isso, e o Graf nem chega a perceber como que foi que o Joey conseguiu o número dele, né? O Joey fala para ele que ele não vai contar pro Graf como foi que ele conseguiu o número dele, e ele fala: Fandina, meu querido. Na tarde do dia seguinte, eles já chegaram lá no acampamento esportivo, gente. O Graf já se despediu do Bin, isso tá lá no vídeo do Khan e do Bin, já comentei com vocês, que ele pediu pro Pon cuidar do Bin, vocês lembram? Então, apesar deles serem de equipes diferentes, né? O Joey é da equipe de basquete e o Graf é da equipe de futebol. Eles são obrigados a ficarem no mesmo quarto, porque um dos quartos tá muito cheio. O Graf dorme na cama de cima e o Joey na de baixo. Quando o Joey tá ali com o Graf, Brasil, ele insinua mais uma vez que o Bin pode não estar solteiro. Ele até fala que alguém pegou o Bin antes mesmo do Joey e do Graf. O Graf pergunta o que diabos que ele tá falando, o Joey apenas dá um sorriso aqui e não fala nada. E aí o Joey começa a ser muito boiolinha pra ter atenção do Graf, fica grudadinho nele ali, o que deixa o Graf irritado. E aí praticamente o dia inteiro o Joey ficou atiçando o Graf que ele sabe alguma coisa em relação ao Bin, né? Que o Bin pode já ter alguém que ele goste, e ele falou para o Graf que eles poderiam conversar depois. O Graf ficou esperando o dia inteiro, e quando anoitece ali, ele vai lá conversar a sós com o Joey, e o Joey diz para o Graf que o Bin já tem alguém que ele ama. Ele fala: eu não posso dizer quem é essa pessoa, mas acredite em mim. Joey fala que ele não pode contar para o Graf quem é essa pessoa, mas pede para o Graf confiar nele. O Graf fala que ele não acredita no Joey, por que ele não contaria quem é essa pessoa? Ou pode ser que essa pessoa não existe, esse é o pensamento do Graf, tá? E aí o Joey fala pra ele, já percebeu que o Graf dele gosta mais de que um amigo, que ele não corresponde ao sentimento do Graf, porém ele não diz pra ele porque ele tem medo de perder a amizade do Graf. Ele também tem medo de magoar o Graf. Nesse momento o telefone do Graf toca, o Joey rapidamente pega o telefone da mão dele, fala para o Bin, que foi quem ligou para o Graf, que o Graf está ocupado, e desliga a chamada. O Graf fica com muita raiva do Joey aqui, pergunta pra ele por que ele fez isso. O Graf fica com muita raiva do Joey aqui, gente, e o Joey fala para o Graf que o Bin e a sua pessoa misteriosa já estão em níveis mais avançados, né? Ele até fala para o Graf que o Bin e sua pessoa misteriosa já fazem sexo. O Graf não acredita no Joey, gente. Ele fala para o Joey que o Joey tá fazendo de tudo para afastar o Graf do Bin, para o Joey ficar com o Bin. O Graf não tá entendendo que quem o Joey quer é ele. O Joey dá um suspiro aqui, chama ele de idiota, olhando para ele muito intensamente e pressiona o Graf na parede, selando os lábios do Graf. A língua do Joey pede permissão para entrar, algo que o Graf nega durante alguns segundos, mas depois o Graf acaba se rendendo no beijo do Joey. Joey aprofunda o beijo, Brasil, só que depois o Graf rapidamente empurra ele e dá um soco no rosto dele. E o Joey grita para o Graf: na verdade eu gosto muito é de você, seu estúpido. O Graf fica bastante confuso aqui, fala que diabos que o Joey tá fazendo, que diabos ele tá falando, e o Joey fala para ele que ele nunca tentou tirar o Bin do Graf, Brasil, porque a pessoa que ele sempre quis é o Graf. Só que o Graf não acredita no Joey, gente. Ele ainda vai insistir um pouquinho na ideia de que o Joey tá querendo separar o Graf e o Bin para o Joey ficar com o Bin. E aqui o Graf dá mais um soco no Joey. O Joey fala para o Graf que o Bin não vai gostar dele, não adianta o quanto ele tem. O Graf novamente pergunta ao Joey quem é essa pessoa, por que ele tá falando isso. O Joey fala para eles fazerem um trato. Ele vai contar para o Graf quem é a pessoa, mas para isso o Graf deve ser o seu namorado enquanto eles estiverem
estarem ali no acampamento. O Graff pensa por um momento, o Joey fala pra ele que ele acredita no potencial dele, que ele vai conseguir conquistar o coração do Graff durante esses momentos que eles estão ali no acampamento. O Graff franze as sobrancelhas para o Joey, mas assente com a cabeça que a curiosidade dele em saber quem é a pessoa que o Bean tá ficando aí é muito maior do que a raiva que ele tá tendo pelo Joey nesse momento. E mesmo que ele negue até a morte por enquanto, Brasil, o coração dele já acelerou aí perto do Joey. O Graff cruza os braços ali falando que ele aceita os termos do Joey, mas ele enfatiza que ele nunca vai gostar do Joey. Graff, nunca é muita coisa, hein? A gente sabe que você não vai gostar do Joey, né? Daqui a pouco tá lá quicando na pica dele, né? Pois é, acontece. Para esse teste poder acontecer, tanto o Joey quanto o Graff estabelecem as condições dele. Um aceita as condições do outro. Uma das condições do Joey, Brasil, é que o Graff deve agir como namoradinho dele, deve ficar próximo dele, deve ser gentil com ele. O Graff fala pro Joey não contar pra ninguém que eles estão nesse período do teste, né? E o Joey fala que pelo menos pros amigos dele ele quer contar. O Graff acaba falando que sim, e o Graff, quando aceita ali todos os termos do Joey, fala pra ele quem é a pessoa que o Bean está, e o Joey fala pra ele que ele vai contar para o Graff depois que o período do teste acabar, porque se ele contar agora, o Graff cancela isso e acabou. O que ele vai fazer? Então aqui Joey e Graff estão num período de teste de namoro, digamos assim. E aí o que vai acontecer, gente, é que a primeira coisa que o Joey faz no dia seguinte é contar pros melhores amigos dele que ele tá namorando o Graff, né? Porque os melhores amigos do Joey, que faz parte do time de basquete, sabe que o Joey gosta do Graff há muito tempo, gente. O Joey tá gostando do Graff aí pelo menos uns 3, 4 anos. E aqui aparece um colega do time de futebol do Graff, gente, que é o Win. Ao descobrir que Graff e Joey estão namorando, ele paralisa. Os olhos dele ficam bastante frio, inclusive. Quando eles estão ali no refeitório, gente, os amigos do Joey acabam expondo o Joey e o Graff pro acampamento inteiro. O Joey ri à toa. Quanto ao Graff, ele fica bastante corado. E o professor pergunta se isso é verdade, né, gente? Se agora Joey e Graff são namorados. Porque, assim, praticamente todo mundo da escola ali sabe que o Joey e o Graff entram em atrito várias vezes, né? E nem o Joey nem o Graff responde aqui, gente. Depois o Graff fala para o Joey por que você não negou. E aí o Joey rebate. E por que você não negou, né, gente? Porque o Graff também tem boca, né? Podia ter negado. Por que ele não negou? E aí o Graff começa a pensar por que ele não negou. E até os professores entram na onda de provocação pra Joey e Graff. O Joey faz questão de almoçar ali do lado do namoradinho dele, né? E aí o Joey combina com o Graff pra eles se encontrarem depois que o treino terminasse. E o Graff vai até o Joey. E aqui fica claro pra gente que o Joey, além de ir em todas as competições que o Graff participou, ele também assistia todos os treinos do Graff. E ele abre um amplo sorriso aqui quando vê o Graff assistindo o treino dele de basquete. Ele mima muito o Graff, gente, o que deixa o Graff irritado, mas aqui o Graff já tá começando a se render aí a boiolagem do Joey, né, gente? E aí o Joey percebe que o Win parece estar bastante desconfortável perto deles, né, gente? Inclusive ele parece estar com raiva. E aí quando ele pergunta para o Win o que tá acontecendo, o Win fala que ele sempre gostou do Joey e o Joey fala que não gosta dele nesse nível. O Win fala que não entende como que ele gosta do Graff, que eles brigavam o tempo inteiro e tal. O Joey fala que não importa o passado, que ele está confiante de que ele vai conseguir conquistar o amor do Graff. Quando ele vai encontrar o namoradinho dele, gente, o Joey tá bastante cansado aqui. Ele deita no colo do Graff e pede para o Graff se ele pode ficar ali um pouquinho. O Graff assente com a cabeça aqui e os dois, meus amores, acabam falando sobre amores não correspondidos. O Joey entende o Graff, né, gente? Ele até fala com ele que ele sabe como que é a dor de não ser correspondido, né, gente? Por quê, gente? Porque o Joey gosta do Graff, o Graff gosta do Bean e o Bean gosta do Cam. Joey acaba assumindo aqui, gente, que ele ama o Graff. O coração do Graff dá uma disparada aqui, gente. Ele acaba falando para o Joey que a partir de agora ele vai levar mais a sério esse teste de namoro, né? Então eles vão namorar de verdade. Ou seja, gente, ele vai permitir com que o Joey fique mais próximo dele, mime ele mais e etc. Essa cena termina de um jeito engraçado, gente, porque eles chegam na conversa do Hulk e do Sammy e o Graff fala para o Joey que ele não vai ser o Hulk. E o Joey dá um sorriso malicioso para ele e fala, veremos. E toma um leve soco por isso, né, gente? Sabe como que é o Graff? E aí o Win começa a propositalmente machucar o Graff ali durante os treinamentos, gente. Ele tem muitos ciúmes do Graff, porque o Graff está com o Joey. Só que o Graff não percebe isso de primeiro momento, né? O Win fica falando que eles estão ali treinando e tal, que essas coisas acontecem. E o Graff fala que sim, que tudo bem, que foi acidente, só que o Win faz isso diversas vezes já. Essa primeira aqui, meus amores, tanto a perna quanto o braço do Graff são machucados. E ela é levada até o prédio dos primeiros socorros. O amigo do Joey avisa pra ele que o Graff tá ali. O Joey rapidamente larga o treino e corre pra encontrar o Graff. E aqui outra urgência acaba acontecendo no acampamento, no time de vôlei. E o Joey tem treinamento de primeiros socorros, né, gente? Então aqui ele que cuida do Graff. Ele fala para o Graff que ele se preocupa muito com ele e faz o coração do Graff
disparar. Quando o Joey vai conversar com o Win nega para o Joey que ele machucou o Graff de propósito. Ele fala que foi um acidente ali do treino e tal. O Joey não acredita no Win e dá uma ameaçada nele pra ele não machucar o Graff novamente. O Win fica puto da vida dele que o Joey simplesmente vira o rosto e vai embora. Como sempre, ele vai pegar a comida e a bebida que o Graff quer, né? E ele pergunta para o Graff aqui qual bebida que ele quer. O Graff fala ali. O Win fala para o Joey que ele também quer uma bebida. E o Joey fala para ele pegar ele mesmo. O Graff fala para o Joey pegar a bebida para o Win também, que ele já tá indo levantar para pegar as bebidas. Por que ele não pode pegar a bebida para um colega? Fala que ele só faz isso pro namorado dele. Ele e o Graff acabam discutindo aqui e o Joey se afasta para poder sentar na mesa dos amigos dele. E aqui o Graff começa a ficar muito confuso, gente, porque o Joey se afasta dele. Mas a todo momento ele pegava o Joey olhando para ele, gente. Só que isso não tá acontecendo mais. Ele fala que não entende porque que o Joey não está prestando mais atenção nele. Não foi o Joey que insistiu pra eles serem namorados? E o acampamento se reúne para escutar o Joey cantando. E o Joey canta uma música, gente, que é uma direta total para a situação que o Joey e o Graff se encontram. Só que mesmo durante a música, o Joey não olhou tanto para o Graff assim. E aí na próxima cena, o Graff estranha que o Joey ainda não voltou para o quarto. Já está bem tarde, né, gente? Ele pergunta pros amigos do Joey onde ele está. Você encontrar o Joey praticamente o dia inteiro. Amigos do Joey falam que ele deve estar atrás de algum prédio aí fumando. O Graff encontra o Joey, gente, ele tira o cigarro da boca dele e apaga. O Joey fica bastante nervoso com o Graff aqui, gente, só que o Graff não dá a mínima. O Joey dá de ombros ali, o Graff agarra ele pelo colarinho da camisa e mas que porra você tem, Joey? E o Joey responde calmamente, nada. O Graff fala, como nada, você está me ignorando o dia inteiro. O Joey fala que ele só tá um pouquinho cansado e de coração partido, porque ele continua tentando, ele continua insistindo nessa ideia, mesmo sabendo que o Graff não gosta dele. O Graff dá um olhar intenso pra ele e fala, é só isso? O Joey mente, assentindo com a cabeça, né, gente? O que tá incomodando muito o Joey também é o negócio com o Win. Ele está preocupado que o Win vai machucar o Graff novamente, né, gente? Só que ele não conta isso para o Graff ainda, porque o Graff é próximo do Win e ele acha que o Graff não vai acreditar. Além de que ele também não tem provas. O Graff fala que ok, mas ele fala que se o Joey continuar ignorando ele, ele realmente vai ficar com raiva do Joey. Ele fala que ele detestou isso e fala para o Joey que ele vai tentar se abrir para o Joey. Um sorriso instantaneamente surge no rosto do Joey, gente, e ele pergunta todo animado, é sério, Graff? Você vai se abrir para mim? É sério? E o Graff fala que sim. E nesse momento, gente, eles acabam escutando um barulho bem peculiar. Chama a atenção dos dois e eles decidem averiguar para ver o que tá acontecendo. E eles acabam encontrando dois jogadores de vôlei transando. O Graff acaba fazendo um barulho aqui, o Joey rapidamente segura a mão dele e os dois correm. E aí os dois acabam escondidos ali numa parede próxima ao banheiro, gente. E nesse momento o corpo do Graff e do Joey estão muito colados um ao outro. E o Joey acaba ficando excitado. Se afasta do Graff, gente. O Graff fica confuso porque é que o Joey tá se afastando tanto assim. E o Joey fala pra ele que não é nada, que o Graff pode voltar ali pro quarto, que daqui a pouco ele vai. O Graff fala que não, pra eles voltarem juntos, porque é que o Joey tá agindo assim, que ele não tá entendendo. O Joey não aguenta mais se segurar aqui e fala, eu tentei. Nesse momento ele pressiona o Graff na parede e beija ele com muita intensidade. O Graff rapidamente responde esse beijo aqui, um beijão muito intenso acontece entre o Joey e o Graff, é língua pra todo canto. Ambos ficam bastante excitados. O Joey sente ali a anaconda do Graff roçando contra a pele dele e o Graff também. O Joey fala para o Graff que ele precisa se aliviar. O Graff assente com a cabeça que fala que vai deixar o Joey sozinho e o Joey pergunta se o Graff poderia ajudar ele, né, gente? Ou seja, se o Graff poderia dar prazer pra ele, né? E o Graff fica pensativo aqui e o Joey fala que ele também vai dar prazer pro Graff. O Graff assente com a cabeça aqui, os dois entram no banheiro e enquanto eles ficam dando cada beijão ali, um masturba o outro, gente. Eu vou ler um pouquinho dessa cena pra vocês. Eles se beijaram avidamente com muito calor. As mãos não paravam de acelerar, até que ambos ficaram tensos e soltaram seus respectivos líquidos brancos quentes. Gente, não tivemos a água do amor aqui, é evolução. Depois deles se vestirem e se limparem, Graff não ousou olhar pra Joey, assim como Joey não se atreveu a olhar pra Graff, porque eles estavam com medo de que Graff ficasse com raiva. E eles voltam pro quarto juntos, eles acabam trombando com o Win, e o Joey fala para o Win obrigado por sua preocupação, mas meu namorado já foi me procurar, já tá tudo bem, e ele e o Graff entram no quarto. No próximo treinamento ali de futebol, gente, o Win novamente machuca de propósito o Graff. O Graff percebe que tem alguma coisa errada, gente, até porque ele e o Win são do mesmo time, eles não estão em time opostos, e ele pergunta para o Win o que tá acontecendo, que parece que o Win tá machucando ele de propósito. O Win nega isso, ele inventa umas desculpas ali, o Graff acredita mais ou menos. E aí o Joey fica todo alegre que o Graff esperou ele para eles poderem almoçar juntos. Porém o Joey descobre que o Win machucou o Graff mais uma vez, e aí ele vai lá confrontar o Win. O Graff acaba escutando o Joey e o Win brigando, e
ele dá um ultimato para o Win. Se o Win continuar machucando o Graf, nem amigo ele e o Win vai poder ser mais. Fala que não entende porque que o Joey tá com o Graf, se o Graf nem gosta dele, se o Graf gosta do Bin. Em silêncio, gente, o Joey leva ele embora. Joey pede desculpas para o Graf, fala que foi ele que colocou ele nessa confusão em relação ao Win, e eu vou ler um pouquinho dessa cena pra você. Foi minha culpa, Graf, eu que insisti pra você entrar nesse teste de relacionamento comigo. Eu sei que você namorou comigo porque queria saber sobre a pessoa que ama, né, gente? Ou seja, o Joey fala que ele sabe que o Graf aceitou namorar com ele, porque o que interessa ao Graf é saber do Bin, gente, quem que o Bin gosta. Eu confesso a você que eu não pretendia contar a verdade sobre Bin, porque eu achava que conseguiria fazer você se sentir bem comigo. Achei que poderia fazer você gostar de mim, mas eu estava errado. Como alguém pode competir com isso? Alguém por quem você está secretamente apaixonado há anos e alguém que você só deu uma chance para fazer um teste por alguns dias. No final, você vai escolher o Bin, Joey disse enquanto tomava uma decisão. Além disso, se você continuar namorando comigo, aquele idiota vai encontrar outra maneira de provocar você. Eu não quero que você se machuque por minha causa, Graf, Joey disse. Sobre o Bin, eu realmente sei o que está acontecendo, mas eu não vou te contar. Então eu gostaria de cancelar esse teste. Vamos terminar com esse relacionamento. Você também poderá relaxar e não vai se sentir mais desconfortável por minha causa, disse Joey, evitando olhar para Graf. Sinto muito, Graf, por ser tão egoísta. Eu queria forçá-lo a estar em relacionamento comigo. Acho que você quer terminar esse relacionamento, não quer? Tenho certeza que você vai ficar mais à vontade. Muito obrigado, Graf. Foi apenas 2 dias juntos, mas eu me senti ótimo. Eu me senti a pessoa mais feliz da Terra. Muito obrigado, disse Joey novamente, antes de caminhar apressadamente porque tinha medo de mostrar sua fraqueza para Graf. E o Graf tá completamente paralisado com tudo que ele escutou, gente. Ele não vai atrás do Joey. E aí os dois se afastam totalmente, mas eles olham secretamente um para o outro algumas vezes. Volta da viagem, vai cada um pro seu carro. O Graf acaba pegando o Kan e o Bin aos beijos no carro do Kan. Quando ele vê isso, gente, ele lembra de tudo que o Joey falou de quem é a pessoa que o Bin na verdade gosta, né, gente? Ele até comentou que é uma pessoa que o Graf conhece e conhece muito bem, né, gente? Afinal, é seu irmão mais velho, né, gente, o Kan. E aí o Graf vai pra casa ali, puto da vida dele. Quando o Kan chega, ele bate no Kan, rola toda aquela briga que eu já comentei com vocês na parte do Kan e do Bin. Tanto vamos seguir aqui focando no Graf, gente. Ele sai de casa e vai encontrar o Joey na casa dele. O Joey é bastante sincero com o Graf, né, gente? Ele não quer que o Graf tenha falsas esperanças, mas ele fala para o Graf que já tem alguns meses que o Kan e o Bin estão juntos. O Graf deve aceitar que o Bin não gosta dele dessa forma e que ele deve aceitar o amor do Kan e do Bin. O Graf pensa um pouco aqui, mas assente com a cabeça, né, gente? Ele admite para o Joey que sabe que o Bin nunca gostou dele como mais do que um amigo, mas que ele ainda tinha um pouquinho de esperança, né? Ele achava que quanto mais ele ficasse próximo do Bin, quanto mais ele mimasse o Bin, quanto mais ele fosse gentil, bondoso com o Bin, algum momento o Bin abriria o coração dele para o Graf, né, gente? Só que agora ele entende que isso não vai acontecer. Um dos motivos é porque o Bin já tem alguém que ele ama. O Graf fala para o Joey que o Joey pediu para ele 5 dias de teste de namoro. Eles perderam 2, ainda tem 3. Então se o Joey quiser tentar continuar conquistando o coração do Graf, o Graf vai deixar. O Joey fica todo feliz, meus amores. Ele é muito gado, né? E ele joga o Graf na cama dele, beijando ele com força. Beijão esse que o Graf responde, mas na hora que o Joey tenta tirar a camisa dele, o Graf chuta ele para fora da cama. O Joey sorri para ele, deita do lado do Graf e fala: só farei com você o que você me permitir, Graf. O Graf dá um sorriso para o Joey e os dois dormem abraçados juntos. E rola a briga do Day com o Kan, né? Que o Day acaba com o Kan aqui. O Joey e o Graf estão ali ajudando o Kan. E vocês lembram para vocês que eu disse para vocês que o Joey sussurrou algo para o Graf, que fez o Graf se acalmar ali e ir pegar as coisas que o Joey pediu para eles darem os primeiros socorros para o Kan? Chegou a hora de eu revelar para vocês o que é que o Joey sussurrou no ouvido do Graf. É o seguinte: se você não ir pegar a toalha, eu vou te beijar na boca aqui. O Graf voa para pegar as coisas que o Joey quer e o Joey cuida do Kan. O Kan provoca bastante o Joey e o Graf, né, gente? Quando o Joey e o Graf estão sozinhos, a gente vê que o Joey tá doidinho para fazer arte pelado com o Graf. E os dois estão deitados na mesma cama, gente. Só que tudo que o Joey ganha aqui é um beijo na testa, gente. Que ele fica muito feliz, por sinal. Os dois dormem abraçados juntos mais uma vez e os corações bastante acelerados. E aí o Joey e o Graf começam a ajudar o Kan a procurar o Bin. Aqui o Kan e o Graf já entrando em confronto direto com o pai do Kan, né, gente? Que não aceita a relação do Kan e do Bin e nem a relação do Joey e do Graf. O Graf tem uma briga feia com o pai dele, gente. Ele sai de casa e ele pede para o Joey ir buscar ele numa praça ali próxima à casa do Joey. E o Joey conforta ali o namoradinho dele. Os dois saem para jantar juntos e o Graf agradece o Joey pelo Joey amar ele. E o Joey sorri aqui para ele e fala que ele que tem que agradecer o Graf pelo Graf permitir com que o Joey ame ele. Muito apaixonadinho e fofo esses dois, né? E aí, gente, o Win acaba se aproximando desse momento com uma joia
jovem ali. Essa jovem é a prima do Win. E essa menina começa a flertar com o Joey, gente. Só que ela é cortada na alta. O Graf chega a gargalhar de rir quando a menina fala que ela tá esperando o Joey ali e tal. O Graf tá rindo, gente. O Joey também começa a rir. A menina fica muito confusa, fala que não entende por que o Joey tá rindo. Ela pede pro Joey pegar as coisas de comer com ela. O Joey fala que não, que ele quer ficar ali. O Graf dá um empurrãozinho no Joey e fala que tudo bem. Ele fica sozinho aqui com o Win. E o sem noção do Win vira pro Graf e fala pra ele que tá tudo bem pra ele o Joey namorar com mulheres, mas o único homem que o Joey pode ficar é ele. Fica bastante confuso aqui, gente, o que é mais do que compreensível, né? Não faz sentido nenhum isso que o Win falou. Daí o sem noção, gente, mas me permite acrescentar mais uma palavra aqui. Daí o sem noção do caralho. A menina e o Joey voltam ali, gente. O Joey ia sentar do lado do Graf, mas a menina fica puxando o Joey pra sentar do lado dela. Ela continua flertando com o Joey e o Graf explode. Eu vou ler pra vocês um pouquinho dessa cena. Escute aqui, vocês dois, vocês estão perdendo seu tempo. Joey me escolheu e ele está namorando comigo. E eu não acho que eu vou entregar ele pra ninguém. Seja uma mulher, homem ou o que for, sem vergonha nenhuma na cara. Disse Graf em tom sério, antes de arrastar o braço de Joey e caminhar até a moto imediatamente. É, olha só, Brasil, Graf ciumento possessivo, hein? Quem diria? E o Joey, gente, ele é total síndrome do Tarn, entendeu? Então ele ficou muito feliz de ver o Graf tendo ciúmes dele. Porque ele ficou muito feliz, gente, é porque ele ficou todo feliz mesmo, meus amores. Ele insiste com o Graf ali pro Graf falar isso mais uma vez. Seria o Joey ser o seu namorado. Que ele convida o Graf pra ir dormir na casa dele. O Graf pensa um pouquinho, mas assente com a cabeça. O Joey fala que eles não vão fazer nada, a não ser que o Graf quiser. Quando os dois estão deitados ali na cama, gente, os dois brincam de lutinha. Joey fala para o Graf que ele vai encontrar uma forma dos pais do Graf aceitar a relação deles. Depois um beijão intenso acontece entre eles dão prazer um para o outro e eles dormem, gente. Aqui eles só bombeiam um anaconda do outro, tá? O Graf deixa claro para o Joey que ele ainda não está pronto para eles irem pro próximo nível, digamos assim. E aí na próxima cena, meus amores, o Win acaba encontrando o Joey no banheiro. E aqui ele surpreende o Joey, gente. Ele fala para o Joey que ele vai desistir dele, mas que primeiro ele quer uma coisa. O Joey pergunta o que? O Win beija o Joey à força, que já removendo a toalha que está na cintura do Joey. E depois ele abocanha com força a anaconda do Joey, começando a chupá-la. A carne do Joey aqui é fraca, ele fica excitado. E em vez de empurrar o Win, meus amores, ele pressiona a cabeça do Win com mais força contra a anaconda dele. O Graf acaba entrando no banheiro, pegando essa cena, gente. E ele fica muito puto da vida dele. O Joey empurra o Win, fala pro Graf que ele pode explicar. Ele sai correndo atrás do Graf e o Graf dá um soco no rosto do Joey. O Joey tenta falar com o Graf, mas o Graf nem olha pra ele. Ele sobe na moto dele e vai embora. Quando ele chega ali na casa do irmão mais velho dele, gente, que é o Khan, o Graf tá chorando muito e o Khan pergunta pra ele o que aconteceu. O Graf fala que o Joey é um idiota, que ele odeia o Joe. O Khan conforta seu irmão mais novo, gente. Inclusive o Khan é bem sensato e certeiro nas palavras aqui. O Graf tá sofrendo muito, né, gente? E aqui ele assume pra gente que ele ama o Joey também e que ele está bastante magoado por estar longe do Joey, que ele tem muita saudade dele. Todos os dias o Joey tenta se explicar para o Graf, gente, só que o Graf não dá abertura pra ele. Ele dá um gelo gigantesco no Joey. E o Pon fala para o Joey que ele conhece o Graf há muito tempo e que quando o Graf estiver disposto a ouvir o Joey, ele vai fazer isso, para o Joey ter paciência e não forçar, não vai adiantar nada. Joey assente com a cabeça aqui, meus amores, e mesmo longe do Graf, ele continua cuidando do Graf, mimando ele ali. Quando o Graf finalmente dá abertura para o Joey conversar com ele, o Joey conta pra ele isso que eu contei pra vocês. No momento que o Win começou a chupar ele, Brasil, ele congelou na hora. O cérebro dele queria muito afastar o Win, só que o corpo dele reagiu ao contrário. Ele se ajoelha para o Graf, deitando a cabeça dele ali no colo do Graf, pede perdão diversas vezes, aparece, pede desculpa para o Joey e para o Graf, fala que ele não quer perder a amizade do Joey, fala para o Graf que o Joey não gosta do Win, sim que ele ama muito o Graf. O Graf fala para o Win que é águas passadas, né, Brasil? E ele deixa claro para o Joey que ele já tinha perdoado o Joey desde o momento que o Joey ajoelhou para ele e pediu perdão. Mas se acontecer algo assim novamente, acabou. O Joey promete para o Graf que isso jamais vai acontecer e ele abraça o Graf. Quando a aula termina, gente, o Joey fala para o Graf se o Graf pode ir até a casa dele, que os pais dele tá sentindo muita falta do Graf. Aliás, a mãe do Joey briga com ele todo dia perguntando se ele não se resolveu com o Graf, que ela tá sentindo muita falta do outro filho dela. Sim, meus amores, os pais do Joey gostam mais do Graf do que do Joey, tá? Inclusive o Joey contou tudo pros pais dele, o que aconteceu, por que ele tava brigado com o Graf e tal, e a mãe do Joey quase bateu nele por ele ter magoado o Graf. O Graf sorri aqui e aceita o convite do Joey. Eles jantam aqui com os pais do Joey, gente, que são dois fofos. O Joey tá
todo feliz que ele conseguiu reconciliar com o Graf. Ele também tá todo feliz que ele conseguiu conquistar o coração do Graf. E ele grita isso pra todo mundo ouvir, gente. Ele é muito gato. Quando eles estão ali no quarto, gente, o Joey beija a bochecha do Graf. Porém, o Graf empurra pra ele e fala que o castigo do Joey por ele ter feito o Graf ficar magoado tá sem beijar ele por uma semana. O Joey fala uma semana, mas aí eu vou morrer. E o Graf fala, ah, é a vida. Mas o Joey respeita. E aí toda a situação do Khan e do Bean é resolvida. Já contei pra vocês o que aconteceu. Joey também fica tentando conquistar os pais do Graf, Brasil. E aqui vai rolar um momento que o pai do Khan fala para o Joey e para o Bean que ele quer que os pais do Joey e do Bean vão encontrar ele ali no dia seguinte. Focando então na conversa entre os pais do Joey e os pais do Graf, o pai do Graf aceita o relacionamento do Joey e do Graf, né, gente? Ele fala que não é nem um pouco justo, já que ele aceitou o relacionamento do Khan e do Bean, não aceitar o relacionamento do Joey e do Graf. Ele também fala que tudo que ele quer agora é que seu filho seja feliz. E o pai do Graf fala que ele tem uma dúvida, que entre Khan e Bean é claro quem é o marido, quem é a esposa, né, gente? Mas entre o Joey e o Graf, e aí? O Graf fala, a gente não decidiu. A mãe do Graf dá um sorriso pra ele e fala, deixa de ser mentiroso, meu filho, eu sei que tu é a esposa. A mãe do Joey vira pro pai do Joey e fala, eu também tô confuso, o Graf não é a nossa nora? O Joey assente com a cabeça que o pai do Joey assente com a cabeça e o pai do Khan concorda. O pai do Khan até brinca falando que ele tem um filho que é o marido e que ele tem um filho que é a esposa. O Graf fica sem palavras aqui, meus amores, e o Joey apenas fica sorrindo. Quando eles estão ali no quarto do Graf, gente, o Joey empurra o Graf pra cama e dá um beijão nele, beijo esse que o Graf responde. As coisas começam a esquentar ali, o Graf rapidamente empurra o Joey e eu vou ler o restinho da história pra vocês. Correu até a porta, vamos encontrar nossos pais, disse Graf com um sorriso, antes de abrir a porta e sair do quarto. Joey sentou-se, balançando a cabeça alegremente, soltando um suspiro. Eu te amo demais, Graf, minha formiga vermelha ruim, disse Joey sozinho no quarto de Graf, antes que a porta do quarto fosse violentamente aberta. Gente, eu ainda não expliquei pra vocês, porque eu vou explicar agora, tá? O Joey, em alguns momentos, ele chama o Graf de formiga vermelha. Lá na Tailândia, gente, pessoas que estão num amor unilateral, pessoas que amam alguém sem ser correspondido e que têm a certeza absoluta que nunca vai ser correspondido, são chamadas de formiga vermelha, Brasil. Por isso que o Joey chama o Graf de formiga vermelha. Eu deixei pra explicar isso agora pra gente combinar com essa cena aqui, ó, saca só. Eu também te amo muito, meu tamanduá, disse Graf antes de fechar a porta imediatamente. Joey sorriu alegremente, seguindo o Graf pra fora para eles comerem com a sua família e a família de seu namorado. Por que tamanduá, Brasil? Porque tamanduá adora comer formigas, né, gente? Então assim, o Graf se entregou aí, né, gente? Se alguém ainda tinha alguma dúvida, o Graf acabou de se entregar. E só mais uma coisa aqui, gente, antes da gente entrar na história do Audi e do Pon, Brasil. Joey e Graf têm a própria novel. A história gira em torno da vida deles ali na universidade. E o nome da novel do Joey e do Graf, Brasil, é Lições de Amor. Sim, isso aqui foi só uma introdução do casal. A história deles não termina aqui, já que eles ganharam a própria novel que já está disponível aí, tá bom? Bom, gente, agora eu vou detalhar pra vocês aí a história do Audi e do Pon. Então, vamos lá. Focando agora então na história do Audi e do Pon, gente. Pat é o irmão mais velho do Pon, que tem a sua própria história com o Miles, gente. O Miles foi apresentado aí no núcleo do Khan e do Bean. Eu apresentei ele pra vocês, inclusive eu comentei que ele tem a sua própria história, né, gente? Que é com o Pat, o irmão mais velho do Pon. A novel deles chama Amor Viciante em Homens do Tipo S. Voltando para Audi e para Pon, gente, o Audi tem 27 anos e o Pon tem 17. A história se inicia com a autora contando pra gente que a mãe do Pon, ela tem uma lavanderia em casa, Brasil. Ela lava e passa roupas de muitos amigos dela ali, de clientes ricos relacionados ao marido dela, né, o pai do Pon. Ele trabalha ali no governo, gente, ele tem muito dinheiro, mas a mãe do Pon, ela gosta de ficar ocupada, tá? Então por isso que ela não para de trabalhar. O Pon ajuda a mãe dele a lavar as roupas, passar as roupas, entregar roupas. Quanto ao Pat, ele não mora junto com o Pon não, tá? E o que tá acontecendo aqui, gente, é que o Pon automaticamente desperta a atenção do Audi, né? Um dos melhores amigos do Khan. O Audi fica colado no Pon o tempo inteiro, gente. Aqui eu já quero comentar com vocês aquela cena do templo, né? Falei pra vocês de Khan e de Bean, de Joey e de Graf. Chegou a hora de comentar de Audi. Aqui no templo que o Pon descobre que o Audi é amigo do Khan, o Audi continua em cima do Pon ali, gente. Ele simplesmente fala que sim, que esse velho gosta muito do Nong Pon. O Pon corta ele na hora e se afasta
ameaça falando, sai velho. O Aldi vai atrás dele, o Pon deixa claro para o Aldi que sabe que o Aldi é um galinha. O Aldi não consegue negar isso, gente, afinal é verdade. Porém, ele fala que com o Pon ele não é assim, ele pede uma chance para o Pon, fala que ele gosta muito dele. Pensa por um momento, gente, vale lembrar que o Aldi tava seguindo ele, tá? Como eu falei, ele tá querendo ficar colado no Pon. E ele fala, faça o que você quiser, velho, eu não gosto de você mesmo. Ah, e também, pare de me seguir. O Aldi assente com a cabeça aqui e fala pro Nong Pon se preparar para ele. E aí rola a viagem ao acampamento, gente, e o Graf pediu para o Pon cuidar do Bin. Quando o Bin e o Pon estão ali na sorveteria, gente, o Aldi e o Khan aparecem, né? E o Aldi fala que ele vai pagar tudo para o Pon ali, e o Pon fala para ele o que foi que a gente conversou, porque o Pon falou para o Aldi pro Aldi não pagar as coisas para ele. E o Aldi coça a cabeça falando que ele esqueceu, e o Pon debocha falando, velho é assim mesmo, esquecido e perdido. O Aldi sorri para ele e fala, mas esse velho aqui nunca vai esquecer o rosto do Nong Pon. Esse velho aqui só pensa no rosto do Nong Pon. E Khan e Bin já saiu de cena, gente, e o Aldi consegue convencer o Pon a ir no cinema com ele. No momento, uma garota chamada Kim, que é uma pessoa que o Pon não gosta muito, porque ela é muito arrogante, muito egocêntrica, chata pra caralho. Ela tem uma queda pelo Aldi, gente, ela já ficou com o Aldi algumas vezes. Ela fica tentando dar em cima do Aldi, gente, mas o Aldi ignora completamente, ele só tem olhos para o Pon. Inclusive, quando eles estão assistindo o filme, gente, o Pon vira para o Aldi e fala para ele assistir o filme. E o Aldi fala que é muito difícil, porque ele prefere ver o Nong Pon do que ver o filme. E ele ainda fala, eu estou apenas olhando para uma pessoa fofa. O Pon fala para ele deixar de ser brega, gente, vira o queixo dele e fala, assista o filme. O Aldi dá um sorriso para o Pon aqui e ele assiste o filme, mas nem tanto assim, gente, porque ele sempre tá olhando para o Pon, tá? E aí na próxima cena, a Kim se aproxima novamente, tentando fazer com que o Aldi jante com ela e leva ela embora. Até inventa uma desculpa ali, gente, e ao mesmo tempo ela também tenta humilhar o Pon. O Pon fica bastante chateado aqui, mas ele disfarça e ele vai embora ali, e o Aldi rapidamente vai atrás dele. O Pon fica confuso do porquê o Aldi foi atrás dele, e o Aldi fala, gente, que ele sempre vai escolher o Pon. Aqui ele consegue o número de telefone do Pon, ele manda a seguinte mensagem para o Pon, você é muito fofo, lindo e eu amo seu sorriso. Não responde, gente, mas o coração dele dispara bastante aqui. E na próxima cena o Pon encontra a Kim. A Kim fica perguntando pra ele por que ele tá tão próximo do namorado dela e tal, gente. A Kim é assim, o Aldi namora comigo, ele só não sabe ainda. Provoca ela falando que o Aldi não é namorado dela, ele está atrás de outra pessoa, a Tom. Coloquei entre aspas porque vocês sabem que o Aldi tá atrás é do Pon, né, gente? Aqui ele só mentiu pra provocar a Kim mesmo. Sem dizer pra ela que a pessoa que o Aldi tá correndo atrás é ele. E aí quando o Pon volta ali pra casa dele, gente, ele fica chocado a encontrar o Aldi ajudando a mãe dele ali a passar as roupas. E ele já está chamando a mãe do Pon de mãe. O Pon pergunta que porra que ele tá fazendo aqui, a mãe do Pon repreende ele ali. E o Aldi fala, Nong Pon permitiu que eu flerte com ele. Portanto, eu vim aqui ganhar alguns pontos com a mãe do meu futuro namorado. Noto como que o Pon não fala respeitosamente com alguém que é muito mais velho que ele, né, gente? Que ele não chama o Aldi de Pialdi, ele chama o Aldi de velho. E faz o Pon começar a chamar o Aldi de Pialdi. Mãe do Pon maravilhosa, meus amores. Inclusive, ela é a maior cupida para Aldi. E o Pon ali na frente da mãe dele, ele trata o Aldi bem respeitosamente. O Aldi continua ali ajudando a mãe do Pon a trabalhar. E aí, gente, quando ele volta ali para o bar dele, né, lembrando que ele é o dono do bar, ele fala para o Ray, que é um dos melhores amigos dele, que ele encontrou a sua outra metade, gente, que é o Nong Pon. Quando ele liga para o Pon, gente, ele toca uma música toda romântica para o Pon. E a letra da música é tão linda, Brasil, e encaixa tanto neles que o Pon acaba corando. A próxima cena é o momento que o Aldi conta para o Khan que o Bin está na casa do Pon. Ele até pede desculpas para o Bin aqui e vocês já sabem o que aconteceu, né, gente? O Khan levou o Bin aí pra praia. Que ele entrega as roupas dele pra mãe do Pon, gente, que se ofereceu ali pra lavar as roupas do Aldi, né? Ele vai pagar ela. Claro que o Aldi fez isso pra ter uma desculpa pra ficar indo na casa do Pon, ou pra fazer o Pon ir até ele, né, gente? Já que é o Pon que entrega as roupas. E o Aldi pergunta para o Pon cadê o pai dele. O Pon fala que o pai dele tá trabalhando. O Aldi faz uma expressão triste aqui e fala: pena, eu queria muito que o seu pai conhecesse o seu genro. O Aldi tá muito assim, meus amores. Eu já namoro o Pon só não sabe e não aceitou ainda. Mas eu já namoro ele, é sobre isso. Mais uma vez, o Aldi ajuda o Pon ali e a mãe dele a cuidar das roupas. Enquanto eles estão ali cuidando das roupas, a mãe do Pon pede para o Pon pegar água ali para o Aldi, né? E o Aldi fala para o Pon que ele tá ali com as mãos ocupadas e tal. E o Pon estende o copo ali para o Aldi beber, meus amores. O Aldi simplesmente segura na mão do Pon e leva o copo de água ali até a boca dele, gente. E ele fica bebendo
bebendo um copo de água enquanto dá olhares bastante maliciosos para o Pom. Como a mãe dele está longe, ele chama o Aldi de velho bastardo aproveitador. O Aldi sorri para ele e ele e o Pom ficam provocando um ao outro, e essas provocações são bem íntimas, digamos assim, tanto que o Pat, gente, que é o irmão mais velho do Pom, aparece, pega eles assim e pergunta que porra que tá acontecendo. O Pom fica todo feliz que o seu irmão mais velho está em casa, ele entra ali na casa com o Pat e a mãe do Pom fala para o Aldi que o Pat é assim mesmo, porque ele é muito ciumento com o Pom. O Pat conhece a fama do Aldi, gente, e ele fala para o Pom não confiar em um galinha como ele. O Pom não fala nada, meus amores, e quando ele conversa com o Aldi, ele deixa claro para o Aldi que o Pat não confia nele. O Aldi fala para o Pom que isso é passado, que o Pom é seu presente e seu futuro, gente. Sim, meus amores, o Aldi é meio brega nas cantadas dele, gente, mas é o que temos, tá? E aí, o que acontece aqui? É que ele entra em confronto com o Pat, Brasil, e ele deixa claro para o Pat que ele não vai desistir do Pom. O Pat fala que ele jamais vai permitir isso e o Aldi simplesmente dá um sorriso. Na próxima cena, o Pom leva as roupas do Aldi para casa do Aldi, gente, roupas essas que a mãe dele passou na frente de todo mundo ali, né, gente? Porque assim, o genro tem prioridade, né? O Pom até estranha na velocidade que a mãe dele lavou e passou as roupas do Aldi. O coração do Pom acelera muito ao ver o Aldi, meus amores, que aqui acabou de sair do chuveiro. O Aldi percebe como que o Pom tá olhando para ele dá aquelas flertadas com o Pom, Brasil, o que deixa o Pom tímido. E aí na próxima cena, o Armin, um dos melhores amigos do Pat, leva ele até um pub bastante famoso, Brasil. Sim, é o bar do Aldi, tá? O Pat só não sabe. O Aldi senta ali com eles e ele garante para o Pat que agora ele só tem olhos para o Pom. O Pat fala que não acredita nele, gente. O Aldi precisa resolver alguma emergência ali do bar. Depois ele acaba encontrando o Pat ali fumando, pede um cigarro para o Pat dá um cigarro para o Aldi, acende o cigarro dele. E o Aldi fala para o Pat que independente do que o Pat pensar, independente do que o Pat fazer, ele vai conquistar o Pom. Que ele ama muito o Pom. E o Pat fala para ele que ele jamais vai aceitar esse relacionamento, que isso é anormal. Sim, meus amores, o Pat, além de possessivo e ciumento com o Pom, ele também é homofóbico. E aí o Pom liga para o Aldi falar para o Pat que o Pat esqueceu as chaves ali e se ele quer que o Pom fique acordado esperando por ele, ou se ele quer que o Pom deixe a chave ali em algum local escondido. O Aldi fala que sente a falta dele, gente. Ele entrega o celular para o Pat, que briga com o Pom porque que ele tá ligando para esse número, e aí o Pom explica o que eu falei para vocês, e o Pat fala que o Pom não precisa esperar ele. O Pom pede para o Pat deixar ele falar com o Aldi mais uma vez, gente. O Pat fala que não e desliga a ligação. Ele tenta apagar o número do Pom do celular do Aldi, gente, só que aqui o Aldi foi mais rápido e conseguiu tirar o celular do Pat antes. Próxima cena, meus amores, o Aldi trabalhou a noite inteira e mesmo assim ele acorda muito cedo para ir ali para casa do Pom. A mãe do Pom e o próprio Pom notam que o Aldi parece estar bastante cansado, né? E o Aldi fala que ele não dormiu muito, mas que ele queria muito ver o Pom. Prometeu para o Pom que ele iria para casa do Pom todo dia. E a mãe do Pom já joga para o Aldi para ele ir dormir no quarto do Pom, que o Pom vai levar ele lá. Não fala mãe, gente, a mãe dele fala: qual é o problema? Deixa ele dormir no seu quarto um pouco, entendeu? O cara tá cansado, ajuda aí. E o Aldi sorrindo daqui até aqui, gente, conquistou completamente a sograna, né, Brasil? A gente gosta assim, né? E aí, gente, o Pom leva o Aldi ali para o quarto dele e o Aldi deita ali na cama, gente, e ele puxa o Pom para deitar com ele. O Aldi pede para o Pom dormir com ele e ele enfatiza a palavra dormir. Eles não vão fazer sexo. Garante que ele não vai fazer nada com o Pom se o Pom não deixar. Não se rende aqui, mas ele não abraça o Aldi. Porém, ele deixa o Aldi ficar segurando a mão dele. Quando ele nota o Aldi dormindo, o Pom fala: por que você consegue acelerar tanto o meu coração, velho? Só que o Aldi não estava dormindo, ele estava fingindo. E aí, meus amores, o Pat chega em casa e quando o Aldi vê o Pat se aproximando ali, ele propositalmente abraça o Pom. Que fingindo que eles dormiram abraçados juntos, o Pat surta muito. Não entende porque que o irmão dele tá surtando tanto assim. Ele tira o Pat do quarto e fala para o Aldi continuar dormindo. O Pat fala para a mãe dele que ele pegou o Aldi e o Pom ali abraçados na cama e a mãe dele fala: você tirou fotos? Porque eu acho que ia ser uma visão muito fofa. Tem fotos não? O Pat fica ainda mais puto do que ele já está, porque a mãe dele totalmente não está do lado. Tanto o Pom quanto a mãe do Pom, quanto o Aldi, gente, ignoram os surtos do Pat. O Pom tá se despedindo do Aldi ali, gente. O Aldi fala pra ele que ele só se importa com o Pom, que ele não tá nem aí do que as outras pessoas vão falar, que a única pessoa que importa pra ele está na frente dele, e ele dá um beijo na testa do Pom. E aí na próxima cena o Pom leva as roupas ali na casa do Aldi, porém ele encontra a casa do Aldi destrancada. O Pom se aproxima, gente, e o Aldi puxa ele pra cama. O Aldi está de olho fechado aqui, gente, fingindo que ele é sonâmbulo. O Pom morde o peito dele
ele pro Aldi soltar ele. Nesse momento o Aldi acorda na hora e solta o Pon. O Pon dá um sorriso pra ele, você não me engana, velho. E o Pon gosta muito de assistir futebol e o Aldi convida o Pon pra assistir o jogo com ele. E ele também fala pro Pon dormir ali na casa dele depois do jogo, que vai terminar muito tarde e tal. O Pon fala que não, que mesmo que seja tarde ele vai embora. E aí quando ele liga ali pra mãe dele, gente, a mãe dele fala pra ele, por que você não vai dormir aí? O Pon fica sem palavras aqui, meus amores. E aí na próxima cena o Aldi leva o Pon ali para o bar dele e pede as comidas preferidas do Pon, que ele já memorizou quais são. E aqui ele aproxima o rosto do Pon, gente, tem aquela troca de olhares intensa entre eles. E o coração do Pon dispara muito, do Aldi também tá bastante acelerado. E o Aldi fala para o Pon será o seu primeiro e último amor. O Pon cora, mas sorri e fala que sim. E aqui o Aldi pede ele em namoro e o Pon aceita. E o Patty acaba descobrindo isso, né, gente, que o Pon aceitou namorar o Aldi. Ele surta 400 vezes mais e fala que ele não vai aceitar esse relacionamento de jeito nenhum, que ele não entende como que os pais dele tá aceitando esse relacionamento. Ele briga com o Aldi, ele briga com o Pon fala que vai embora com o Patty, que o Patty tá muito nervoso, que depois ele conversa com o Aldi fala que tudo bem, e quando o Pon chega ali na casa, gente, ele acusa muito o irmão mais velho dele pra mãe dele, falando tudo o que o Patty fez. E a mãe dele, você tem algum problema, meu querido? Por que tu fez isso? O Patty toma o celular do Pon. O pai do Pon tá presente nessa cena, né? Ele pergunta o que tá acontecendo, por que seus filhos estão brigando. Patty escancara toda a sua homofobia, gente. Só que só o Patty é homofóbico, nem o pai e nem a mãe dele é. Eles nem tentam entender o pensamento do Patty, gente. Sabem que o Patty tá completamente errado. E o Pon fica muito chateado com o Patty, ele se tranca ali no quarto dele. O Patty tenta falar com o Pon, mas o Pon não abre a porta pra ele. A única pessoa que consegue falar com o Pon aqui é a mãe do Pon, e a mãe do Pon pergunta para o Pon se ele realmente gosta do Aldi. O Pon fala que sim. E a mãe dele sorri aqui pra ele e fala que ela vai resolver tudo. Ela empresta o celular dela para o Pon falar com o Aldi. O Pon conta para o Aldi o que aconteceu e o Aldi fala para o Pon que ele vai conseguir conquistar o Patty, não importa o que ele precisa fazer. E aí os pais do Patty, gente, tentam convencer ele a aceitar o relacionamento do Pon e do Aldi. Tentam fazer com que o Patty não seja homofóbico mais. Só que eles não conseguem de primeiro momento. Porém, a mãe do Pon não desiste. Ela vai até o Pon, fala para ele esperar a aceitação do Patty para ele continuar namorando o Aldi e que ela já avisou o Aldi para se afastar um pouco do Pon enquanto eles resolvem essa situação. Pon fica confuso e a mãe dele dá um sorriso para ele falando, apenas confie em mim, filho, apenas confie em mim. Pon sorri de volta para a mãe dele, concordando, a mãe dele sorri. E os dias se passam com o Pon ignorando completamente a existência do Patty. O Patty tenta mimar ele, o Patty tenta se aproximar dele, o Pon finge que ele não existe, dá gelo mesmo no Brasil, o que deixa o Patty extremamente irritado. O Patty ama muito o Pon e ele é muito grudado no Pon. Ou seja, além dele estar muito puto, Brasil, ele tá sentindo muita saudade do seu irmão mais novo. Indo para o Aldi, aqui ele conversa com o Ray. Ele tá passando pelo seu próprio inferno pessoal, né, gente, que é muito difícil para ele ficar longe do Pon. Eu vou ler um pouquinho dessa cena para vocês. Se você me perguntar como eu estou conseguindo ficar longe dele, eu realmente não sei, mas foi o que a mãe dele me pediu. E de um lado eu acho isso positivo, porque se eu encontrar o Patty na minha frente, eu vou quebrar a cara dele. Eu o amaldiçoei para se apaixonar por um homem gay e que fique tão confuso e desconfortável com seus próprios sentimentos a ponto de enlouquecer e que o outro não aceite ele, disse Aldi com raiva ao falar sobre Patty. Praga que o Aldi jogou no Patty, Brasil, pegou e pegou com gosto, hein, meus amores? É, Patty, vai queimar a língua, Brasil. Eu contei pra vocês aí que ele tem o seu próprio Wookie, né, gente, que é o Miles. E assim, gente, não esperem muita coisa do Patty, não, porque ele também é doidinho de pedra. E aí os dias vão se passando e o Pon segue dando gelo no Patty, até que o Patty finalmente nota que ele tá machucando muito o irmão mais novo dele, né, gente? Ele até vê o Pon chorando ali. A mãe do Pon chega próximo do Patty, que tá com uma expressão bastante triste aqui ao ver o Pon chorando, e fala, você tá feliz, Patty? É, eu acho que você tá feliz, né? E ela sai andando. E ela começa a se afastar ali, o Patty para ela e fala que ele achava que o Aldi ia ser mais insistente, que o Aldi nunca mais procurou o Pon. E ele falou para o Patty que ele não ia desistir diversas vezes e cadê ele? E a mãe do Pon fala para o Patty que foi ela que pediu para o Aldi se afastar do Pon. O Patty aqui começa a se sentir muito culpado. Quando ele conversa com os pais dele, gente, ele fala que ele não quer que o Aldi fique junto com o Pon, porque ele tem medo do Aldi machucar o Pon. Ele fala, pode ser, mas ele também pode fazer seu irmão muito feliz. E o pai dele reitera falando, sim, e ninguém sabe dessas coisas. No meio da noite o Pon foge de casa, ele encontra um orelhão ali, liga ali para o Aldi, fala que tá com muita saudade dele, o Aldi pergunta onde ele está, o Pon conta, e o Aldi fala que vai lá buscar ele. Enquanto o Pon tá ali esperando o Aldi, meus
meus amores, a Kim, vocês lembram da chata aí? Então, ela volta aqui e ela tá acompanhada com os amigos dela, gente, e ela manda os amigos dela bater no Pom. Reage, meus amores, mas não tem muito o que ele fazer, né? É 1 contra 4. E aí o Aldi aparece, depois o Patty aparece, eles conseguem salvar o Pom. Um dos caras ali tira uma faca e tenta esfaquear o Pom. O Aldi pula na frente e o Aldi acaba esfaqueado aqui. Só que ele dá sorte, gente, que a faca pega de raspão. E a polícia chega e o Aldi tem conexões na polícia, né, gente? Então esses 5 aí se fuderam gostoso. Que delícia. E o Patty fala para o Pom levar o Aldi ali pra casa deles, pra ele cuidar dele. Os pais do Pom perguntam o que aconteceu. A mãe do Pom rapidamente traz ali o kit de primeiros socorros. O Pom começa a cuidar do Aldi, né, gente? Eu disse que a faca pegou de raspão, mas pegou. E aqui o Patty deu o braço a torcer para o Aldi que ele vai permitir esse relacionamento, que ele realmente acredita que o Aldi ama muito o irmão dele, para o Aldi cuidar muito bem do Pom, senão ele mata ele. Se desculpa com o Pom por ter feito o Pom ficar triste, por tudo que ele fez, e o Pom se desculpa com o Patty pelo gelo que ele deu nele. O Pom fala que ama muito o Patty fala também que ele também ama muito o irmão dele, e a mãe do Pom sorrindo à toa, gente. O Patty se afastou aqui, o Pom e o Aldi foram para o quarto, e o pai do Pom conversa com a esposa dele. Eu vou ler um pouquinho dessa conversa para vocês. Na verdade, foi como você me disse, quando o Patty visse Pom triste e deprimido, ele ficaria fraco e com pena do seu irmãozinho. O pai de Pom disse para sua esposa: "Ah, esse meu filho idiota, eu conheço muito bem, eu carreguei ele por 9 meses. Na verdade, eles se entenderam mais cedo do que eu pensava." Sim, gente, mãe do Pom fez tudo e ela continua maravilhosa na novel do Patty e do Maio, gente. Então, assim, podem esperar coisa dessa rainha aí no futuro. Também fica claro pra gente, que desde o momento que o Aldi chegou na casa ali, ela percebeu que o Aldi tava ali pra flertar com o Pom. Ela apenas fingiu um pouquinho pra ver se eles admitiam isso, né, gente? O Aldi admitiu muito rápido, né? O Aldi tá ali no quarto do Pom, gente, e o Patty deixa os dois dormirem no mesmo quarto. Porém, ele enfatiza a palavra dormir e fala que o Aldi só tem permissão de fazer algo a mais com o Pom depois que o Pom sair do ensino médio. O Aldi promete para o Patty que ele fará isso. O Patty sorri para ele ali, fala para o Pom que isso vale para ele também. O Pom fala que tudo bem e o Aldi promete para o Pom que jamais vai magoar ele. O Patty fala para o Pom para ele não se entregar facilmente para o Aldi. O Pom fala que ele sabe que o Patty não precisa ficar repetindo isso. O Aldi fecha a porta ali e o Patty sai. Eu vou ler o restinho da história para você. "Tão ameaçador, quem se atreve a ir contra você?" disse Aldi com um sorriso, antes que os dois se olhassem. "Acreditaria nisso, que eu realmente vou namorar esse garotinho", disse Aldi com um sorriso apaixonado. "Isso mesmo, ninguém vai acreditar que eu vou namorar um velho como você", Pom disse brincando, sorrindo. O Pom se aproxima e dá um beijo na testa do Aldi, o que surpreende ele bastante. "O velho é bom, eu gosto de velhos", disse Pom, enquanto se deitava apressadamente e colocava um cobertor sobre a cabeça envergonhado. Aldi sorriu amplamente antes de sacudir a pequena figura que estava enrolada em torno dele. "Esse velho também ama muito seu garotinho", disse Aldi suavemente. Pom franziu ligeiramente os lábios e sorriu com vergonha. "Velho bastardo louco, você gosta de fazer o coral o tempo todo", Pom gemeu, enquanto colocava o cobertor sobre a cabeça novamente, porque ele não se atreveu a enfrentar Aldi. Aldi sorriu levemente, deitando ao lado de Pom e o abraçando com força. Amanhã será um dia muito feliz para os dois. E com isso a história do Aldi e do Pom termina, Brasil. E esse vídeo também, gente. Então a gente chegou aí ao final dessa novel, a gente contei todos os casais para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. No futuro, meus amores, se vocês quiserem deixar muito like, comentar bastante, eu pretendo contar sim para vocês a história da novel do Joey e do Graf e a história da novel do Patty e do Maio, gente. Como será que a praga forte que o Aldi jogou no Patty vai dominar completamente a vida dele, Brasil? E o Patty, meus amores, vai queimar a língua e queimar com gosto, gente. O resultado aqui é: não mexa com o Aldi, gente. O homem parece que tem poderes místicos, né? Kennedy do futuro aqui para lembrar vocês da nossa meta dos vídeos de Love Syndrome, né, gente? 10.000 visualizações para a próxima parte, ou quando uma história chegar ao fim, para a próxima novel, né, meus amores? Então, não se esqueçam da meta aí, a velocidade dos vídeos está na mão de vocês, é só bater a meta, tá bom? A imagem tá na tela para lembrar vocês aí. E é isso, gente, fiquem aí com o Kennedy do passado que vai despedir de vocês. Enfim, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like do vídeo e do canal. Esse tipo de vídeo é um trabalho astronômico para fazer, são vários e vários dias investindo, então valoriza o trabalho, deixa o like, se inscreve no canal se você está inscrito, que ajuda pra caramba, beleza? Comenta aí pra mim o que você achou
achou do final da história do Kan e do Bin? O que você achou da história do Joe e do Graf? O que você achou da história do Aldi e do Pon? Você está ansioso para saber a história do Pat e do Miles e a continuação da história do Joe e do Graf lá na novel dele, chamado de Lições de Amor? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Não esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais para ter uma postagem um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu campeão dos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, se tornar membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.